Bom, boa noite. Estamos começando mais um Conversa na Galley e hoje estamos com Anderson Rafael, nosso convidado, que está aí também na área de aviação e está no Oriente Médio, que para mim é incrível. A gente está com ele hoje aqui e estamos começando mais uma sexta-feira com muita alegria e muito conteúdo para todos nós. Estamos com a Jéssica e a Jimmy, que é a primeira vez dela aqui no nosso canal. Ela já faz parte da equipe, mas hoje está aqui conversando com a gente e eu estou muito feliz dela estar aqui. E agora passo para a Jéssica para ela se apresentar também. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente. Agradecendo aqui já desde já a disponibilidade do Anderson. Anderson, sinta-se à vontade para falar o que você quiser em relação à sua carreira, o que você puder compartilhar, vai ser tudo muito bem-vindo. Obrigada pela oportunidade e vamos principalmente nos divertir. Com certeza. Gente, tudo bem? Meu nome é Jimmy, é um prazer estar aqui. É a primeira vez, já integro o pessoal do Conversa na Galley, mas é a primeira vez conversando aqui com vocês e é um prazer imenso estar aqui participando junto. Queria agradecer a disponibilidade do Anderson de estar participando com a gente, é um prazer, eu acredito que vai ser muito enriquecedor esse papo que a gente vai ter hoje. E olha só, o Dinho apareceu aqui com a gente também. A gente está se apresentando. Então, ó, já pega o embalo e já se apresenta, Dinho. Apresenta também para o Anderson, também quem é você. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Dinho. Beleza. Acho que eu não tô vendo o nosso convidado. Só. Agora sim. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Beleza, maravilha. Na verdade, eu entrei para te conhecer, né? Para falar, para matar a saudade da Jéssica, faz tempo que a gente não se viu. Ai, saudade. Só para matar vocês de inveja, eu tô com a minha caneca aqui. Tá? Ah, a gente está aqui também. Oh. Hoje eu tô. Bom, a gente já está gravando, então, se quiser, já fica com a gente, por favor. Já manda embalo. Se quiser se apresentar também, a hora é agora. Você tá falando? Se apresenta aí. Isso, Dinho, você. Não, eu só entrei para dar um oi, vocês toquem aí, eu só vou assistir. Saber, já está gravando. Tá bom, agora já era. Não, toquem vocês aí. Então tá bom, eu vou pedir agora para o Anderson se apresentar um pouquinho, falar de você aí. Bom, resumidamente, boa noite para vocês todas, boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Meu nome é Anderson Rafael, é difícil começar, deixa eu pensar. Eu tô 15 anos na aviação, comecei minha carreira como comissário em 2005, 16 anos já, né? Estamos em 2021. E voei no Brasil por muitos anos como comissário, depois como piloto no Brasil também. E eventualmente acabei vindo para o Oriente Médio, onde hoje eu vou aqui como piloto também. E, bom, eu amo aviação, sempre amei desde criança, sempre foi um sonho muito grande, mas muito distante também. A gente vai falar um pouquinho sobre como que eu cheguei na aviação, mas é muito bacana para mim poder trocar e aprender e dividir com quem está mais no começo da carreira, assim como também é maravilhoso quando eu tenho a oportunidade de trocar e dividir e aprender, principalmente com quem está mais à frente. Ontem mesmo eu cheguei no voo, vi um comandante comigo que é bem antigo, checador, examinador e tal, e ele já estava quase se aposentando já, e uma pessoa assim maravilhosa. A gente fez um voo de 7 horas da Escócia para cá e pareceu que levou 2, assim, a gente conversou o voo inteiro, muito maravilhoso quando você tem a oportunidade de voar com pessoas assim. E eu, felizmente, nesses 16 anos, tive a oportunidade de voar com centenas, talvez milhares de pessoas, e várias delas eram maravilhosas e são lembradas muito, muito carinhosamente até hoje. Então, eu acho que a gente vai falar mais sobre quem eu sou, o que eu faço da vida, dos livros, dos meus artigos, mas basicamente é isso. Eu acho que a aviação tem essa capacidade de ligar a gente não só fisicamente, como nada nunca pôde fazer antes da aviação existir, mas principalmente nesse interesse, nessa paixão mesmo comum que a gente tem entre todas as pessoas que estão na área, né? Porque praticamente todo mundo que trabalha com aviação realmente ama. Sim, é verdade. Eu estava até contando, comentei com um amigo hoje, porque quando a gente encontra pessoas que gostam de aviação, o papo flui, que nem se falou, às vezes a gente fica 5 horas conversando, parece que não foi nem 30 minutos, né? É muito gostoso. É verdade. Então, tá bom, eu vou começar com uma pergunta e uma curiosidade.
Então, você acha que as suas experiências que você tem fora da aviação, porque você também tem a parte do jornalismo, né, onde você fez Isso, mesmo o seu conhecimento. Conta aí um pouquinho. então, não, a minha formação acadêmica é como publicitário, Isso, comunicação publicidade. social, e eu trabalhei como redator por alguns anos antes de entrar na aviação. Eh, Então, assim, é uma coisa que eu sempre gostei de escrever, então eu acabei quando todo mundo terminou o colégio, eu fui todo mundo foi fazer faculdade, eu falei: "Tá, vamos fazer faculdade também, né". E como eu gostava muito de escrever, gostava de publicidade, aí eu decidi fazer, então, comunicação social, fiz no Rio de Janeiro, inclusive, na SPM do Rio. E durante a faculdade eu estagiei e tal, e depois quando eu terminei a faculdade, então eu voltei para minha terra natal, que eu sou de Florianópolis, e fui trabalhar lá como redator. E fiquei trabalhando lá como redator um bom tempo, até que em algum momento, eu estava saindo de um emprego, na verdade, numa agência que eu trabalhava, para entrar em outra agência. E aí nesse meio tempo eu fui ao Rio, visitei a família, os amigos e tal, e aí quando eu voltei para Florianópolis, eu voltei de avião. E eu não voava desde que eu era pequeno. E eu acho que eu Hum, comecei a gostar de avião quando eu era pequeno por causa disso, porque todas as férias a gente passava no Rio, por causa dos meus avós e tal. E uhum. aí quando eu voei dessa vez, eu já estava com 24 anos, eu falei assim: "Cara, minha vida tá totalmente errada, eu preciso fazer alguma coisa para me pagarem para eu voar, porque isso aqui tá errado, sabe, passar o dia na frente do computador, com uma janela que dá para o muro não é o que eu quero". E Aham. eu e aí foi ali que eu conheci um blog de uma comissária. Eu nunca tinha pensado em ser comissário na vida, sempre pensei em ser piloto, e eu não conhecia mesmo o que um comissário fazia. E aí quando eu conheci o blog dela, eu entendi o que era, né, todo o treinamento que os comissários têm, tudo que um comissário precisa saber, eh, sabe, a gente tem uma ideia muito, Uhum. errada, muito rasa do que um comissário faz em geral, as pessoas mais leigas, né. A gente só vê o Sim. serviço de bordo, você não vê o resto. E tem todo um resto, o serviço na verdade é o detalhe. Uhum. E aí naquilo eu falei assim: "Cara, isso aqui dá para eu fazer, sabe, isso aqui eu tenho dinheiro para fazer", eu não, sabe, ganhava super mal, começo de carreira, tal. Minha família nunca teve muito dinheiro, assim, nunca teve condição de, sabe, "Ai, vai lá, faz curso piloto", nunca foi assim. E então, quando surgiu me deu esse estalo, eu falei: "Pô, isso aqui eu consigo pagar com o meu salário de redator, né". E aí eu fui, fazer o curso de comissário, por sorte, era numa época em que estava se contratando bastante no Brasil, foi 2004, 2005, Ai, sim. e eu terminei o curso, fiz a prova da ANAC, na verdade nem era ANAC ainda, era DAC, Era olha como eu tô DAC, velho. né? Verdade. Aí eu passei na prova, no dia que eu passei na prova, a minha chefe me demitiu, assim, minha chefe do outro trabalho, que eu já estava no terceiro trabalho já como redator, Gente, místico isso. era um trabalho, assim, que, tipo, ela nem precisava de mim lá, sabe, eu acho que ela só Ah, percebeu depois. entendi. Não E foi, aí assim, ela ficou um conflito com a parte de comissário, assim, que você começou a estudar, passou, ela não sabia, simplesmente uma coincidência, foi isso? não, ela foi assim, eu comecei a fazer o curso, de comissário, eu trabalhava numa agência que tinha me contratado, porque eles tinham conseguido uma conta nova de uma cervejaria, sei lá. E Uhum, aí essa conta não estava rendendo, assim, a gente criava, né, era de criação, redator, em publicidade você tem a criação, né, que é o redator e o diretor de arte. uhum, E a gente criava os anúncios, as campanhas e tudo, mas eles acabavam não sendo produzidos, porque essa cervejaria acabava que ela não queria tanto investir assim em propaganda. Então chegou um momento que eu falei assim: "Tá, tipo, contratamos à toa, né", e me demitiram. uhum, E aí eu entrei numa outra agência, que era uma agência de marketing promocional, ou seja, não era uma agência de publicidade, era uma agência de marketing promocional. E eles entendi. achavam que eles precisavam de um redator, mas na verdade eles não precisavam. Então eu cheguei Hã, lá e eu tinha que ficar inventando trabalho para mim, porque não tinha nada para fazer. E eu uhum. inventava trabalho, apresentava lá e, tipo, não dava em nada. E aí eu tinha virado praticamente, eu brincava que era, na época, olha, operador de MSN, na época era MSN, né? Eu ficava lá o dia inteiro conversando com todo mundo no MSN, porque não tinha nada para fazer. Aí eu Ai, chegava no final do expediente, ali pelas 5 e pouco da tarde, eu saía e ia para o curso de comissário. Aí ficava no curso até 11 e pouco da noite, aí ia para casa, no dia seguinte a mesma coisa. E foi assim por
sei lá, 4 meses, né? E aí depois eu fiz o curso, fiz a prova da DAC, passei, no dia que eu passei, ela já sabia que eu estava fazendo. Ah, Aí no dia que eu entendi. passei, ela me demitiu. E aí eu peguei a rescisão e fiquei vivendo com aquela rescisão, assim, e, cara, decidido a não voltar mais para publicidade. Sabe? Não, tipo, dane-se, eu vou até o último centavo dessa rescisão, eu não vou voltar para publicidade, eu vou entrar na aviação. E aí eu fui muito feliz, assim, de que mais ou menos um mês e pouco depois, eu recebi a ligação e aí oferecendo chamando para a seleção e tal. E aí eu fui para São Paulo fazer a seleção. Foi uma seleção longa, eu tive que ir 3 vezes a São Paulo. E no final das contas deu tudo certo. Eu entrei e dia 12 de setembro de 2005 foi meu primeiro dia dentro da companhia. Ai, que bacana! Eu pergunto, Bacana. eu pergunto muito isso porque muitas pessoas acham que é ruim falar, né, que você está fazendo curso de comissário no emprego que você está atual, porque às vezes a pessoa que está ali, né, o seu chefe, ele não gosta muito da situação, né, porque sabe que você vai sair em algum momento. Então é bem legal saber disso. A minha visão é a seguinte, eu acho que independente do que você estiver fazendo no teu trabalho, seja qual trabalho for, porque isso depois aconteceu comigo de novo quando eu era comissário e estava indo para piloto, né? Uhum. Você tem que fazer o seu trabalho profissionalmente, super profissionalmente. Não depende do que você está fazendo, sabe? Se o seu trabalho é podar a roseira, você poda a roseira como o melhor podador de roseira do mundo, sabe? Não importa o que for, você tem que fazer muito bem feito, porque daí não vai ter nenhuma suspeita sobre a sua competência, sobre o seu interesse, sabe? Se você faz bem o que você, seja lá o que você faz, você está criando a sua, qual que é a palavra? Identidade É mais profissional. Identidade profissional, mas não é nem legado, eu queria dizer, tipo, era... a sua essência, talvez, ali, né? Não, me faltou a palavra agora, infelizmente, estou Calma. falando um pouco português, mas a tua reputação, Ah, entendeu? sim. Uhum. Então você está criando a sua reputação. E aí, se você é um bom profissional, seja lá fazendo o que for, aquilo sempre vai te catapultar para frente, por você ter sido um bom profissional, né? E você não pode ser, por exemplo, sei lá, eu trabalho no call center e eu estou fazendo curso de comissária. Eu não posso ser um call center que quer ser comissário, eu tenho que ser um call center, independente do que eu quero ser, né? Tem que E estar quando você for 100% comissário, em todos os momentos, né? Exatamente. Uma coisa, outra coisa, a gente tem que saber separar bem. E eu vi muito isso ao longo da minha carreira, gente que estava transitando, principalmente de comissário para piloto, que chegava um momento da carreira de comissário que já estava de qualquer jeito, já empurrava com a barriga, já não levava a sério, e isso é horrível, isso não é legal, né? Então, esse, assim, é o meu ponto de vista sobre essa questão. Ela sabia acho que por um deslize meu, assim, eu não consegui esconder, mas, É difícil, né? mas eu era novo, eu não entendia isso. Hoje eu entendo, mas eu penso que a gente tem que preservar essa parte, né, do que são os seus planos, não de não contar para ninguém, não é isso. Tem gente que fala assim, é porque o pessoal tem olho gordo. Não é isso, isso aí eu tô nem aí pro olho gordo dos outros. O meu problema é no teu trabalho mesmo, na tua relação profissional. Na tua relação profissional, eu acho que você tem que ser muito bom naquilo que você está fazendo, se dedicar àquilo que você está fazendo, independente de quais forem seus planos fora daquilo. Incrível. Exatamente isso. Legal. E, bom, eu tenho aqui, né, eu ia perguntar se as suas experiências fora da aviação, como que elas contribuíram para você chegar onde você está hoje, né? Assim, é mais ou menos o que você foi pegando durante essas outras experiências que você teve, e você conseguiu usar aquilo que você aprendeu lá na redação, por exemplo, na aviação, assim, tem alguma coisa? Tem sim. Engraçado, eu sou um defensor de que o ensino superior é super valorizado, assim, eu acho que hoje, né, eu fiz a minha carreira em cima na verdade, de um nível técnico, porque um comissário, um piloto é nível técnico, não é um bacharel, né? Então eu acho que o bacharelado é super valorizado, mas há de se convir que em 4 anos dentro de uma faculdade você aprende muita coisa que de outro jeito você não aprenderia. Então, eu acho que esses valores que você aprende ali, principalmente da maneira científica, assim, por assim dizer, de analisar o ambiente à tua volta, o teu pensamento crítico, esse tipo de coisa, especialmente numa faculdade
por exemplo, como a minha, que era relacionada à comunicação, isso te traz várias coisas positivas que para frente vão poder ser usadas de alguma maneira, né? Especificamente no meu caso, o que eu sinto muito presente sempre foi a escrita mesmo, porque tanto pelos livros de aviação que eu escrevi depois, mas dentro do meu ambiente como comissário, depois como chefe de comissário, depois como piloto, foi a questão de você escrever bem quando você precisa se comunicar, principalmente com o seu chefe, ou reportar alguma coisa, né? Ou mesmo quando tem uma época que eu escrevi boletins de segurança de voo para a companhia, então, Que tipo, legal. aquela minha habilidade que eu tinha desenvolvido na faculdade, enfim, que eu trazia da vida, mas eu tinha desenvolvido na faculdade, de escrever, aquilo me ajudava muito nesse aspecto, me ajuda até hoje, né? Quando eu tenho, por exemplo, que comunicar com qualquer superior meu, me ajuda a escrever um relatório, um reporte, e a comunicação é essencial, né, para qualquer coisa na vida, mas na aviação ela é Sim. muito, muito importante. Então, assim, eu acho que esse, no meu caso específico, é o que eu mais trago. Mas eu acho que tudo que a gente vive, a gente tem que absorver de alguma maneira e aprender com os bons exemplos e copiá-los, aprender com os maus exemplos de não copiá-los entendeu? E tentar levar, assim, para a gente estar sempre, né, melhorando, né? Sim, sim. Nossa, no meu caso, assim, eu tenho um bacharelado que é em contábeis, eu sou atriz, sou cantora. E só o pouquinho que eu tô vivendo, assim, de entrar assim, na aviação, conhecer as pessoas, eu já uso muito. A parte da comunicação é demais. Se você não tem comunicação, você não consegue contatos, aí você às vezes não consegue uma indicação, ou fazer até mesmo amizade com alguém que pode te explicar o melhor caminho de seguir, né? Isso é realmente muito E eu acho necessário. engraçado você Todo ter tipo de comentado que você é conhecimento cantora. agrega, né? Com Todo tipo, certeza. todo tipo. E é engraçado você ter comentado que você é cantora, Mirella, porque eu tive uma banda na época da faculdade e eu era o vocalista, né? E Ah, que legal. antes disso eu era muito tímido, assim, eu não, tipo, para mim, apresentar o trabalho lá na frente da turma era, sabe, era uma tortura. Só que com a banda, né, o que aconteceu na banda, na verdade, eu virei vocalista porque os outros todos tinham mais vergonha ainda do que eu. Então eu era o que tinha um pouco menos, assim. E aí eu acabei virando vocalista da banda. E aí aquilo, cara, aí chegou um momento que a banda chegou a fazer algum sucessinho, assim, na cidade. A gente chegou a fazer show, assim, para 1.500, 2.000 pessoas. Que E aí legal. eu falei, cara, se eu cheguei ao ponto de tá cara de pau, de chegar aqui e cantar pra esse tanto de gente, né? Então, assim, É. vamos fazer o resto, né? Aí, tipo, quando você vira comissário, e isso eu achei bem engraçado, quando você vira comissário, você veste a persona mesmo, né? É um personagem, você coloca o uniforme da empresa, você coloca o seu crachazinho ali, não é mais você, Mirella Moro, agora não, agora é a comissária Mirella Moro que representa a empresa tal. Uhum. Então, você não pode, nem até se vierem te ofender, você não tem que tomar isso pessoalmente, porque não é você. Ele tá ofendendo a empresa, ele tá bravo com a empresa. Né? E quando ele tá elogiando também, não se fique muito animado, porque ele tá elogiando a empresa. Né? Então, assim, Verdade. e isso te dá uma liberdade até, entendeu? Para você exercer o seu trabalho com mais tranquilidade. E mais para frente da minha carreira, quando eu já fui... bom, enfim, eu tive exemplos incríveis. A gente vai contar algumas histórias aqui de voo, coisa que dá para contar, porque nem tudo se dá para contar. Mas algumas coisas que dá para contar e que são interessantes, que são ilustrativas da importância da gente desenvolver, por exemplo, inteligência emocional mesmo, sabe? De você saber lidar com o estresse, de você saber lidar, especialmente comissário é muito exposto a isso por causa dos passageiros. Então, você saber lidar com as situações de maneira a minimizá-las, né? Você vai cair um problema na sua mão e você tem que minimizar aquele problema. Você tem que fazer ele ficar menor do que ele chegou para você. Quando ele sair de você, ele tem que sair menor do que ele chegou para você. É para isso que a gente é pago. Então, assim, você entender como fazer isso é bem importante, né? Uhum. Com certeza. Muito legal. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta que eu achei bem interessante aqui do que foi formulado, que fala que é o seguinte, Anderson, quais foram os passos mais importantes que você teve que dar para chegar à sua carreira de piloto? Porque você passou por comissário antes.
e que quanto tempo durou essa formação até você se adaptar e hoje você ser o piloto que você é na companhia aérea que você exerce a sua profissão? Quais foram os passos mais Importante que você importantes, né? teve que dar. Eu acho que o passo importante é você ter a coragem de mudar. Isso aconteceu na época da publicidade, quando eu decidi largar a publicidade para aviação, né? Imagina, eu estava começando uma carreira que estava indo bem, até era começo de carreira, como tudo começou difícil, mas eu já estava com alguma experiência, já tinha conseguido um emprego melhor e estava indo de emprego em emprego, e enfim, a coisa estava andando, né? E depois de fazer uma faculdade de longa, de 4 anos e tal. Então, assim, você pegar e ter coragem de falar assim, não, isso aqui não tá legal, eu preciso mudar. Você reconhecer que tem que mudar, você sair da zona de conforto, e é sempre muito, muito difícil. Já como comissário, quando eu decidi ser piloto, foi a mesma coisa. Chegou um momento da minha vida e eu posterguei bastante aquilo. Por muito tempo, acreditei que aquilo não era possível, ou não era viável, ou não valia a pena. E aí chegou um momento da minha vida que eu simplesmente falei assim, não, se eu não fizer agora, eu não faço mais, né? E se eu ficar parado onde eu estou agora, esse é o perigo. Eu acho que eu fui muito empurrado por isso, sabe? Tipo assim, poxa, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos se eu não fizer nada? E onde que eu posso estar daqui a 5 anos se eu fizer alguma coisa, né? Então, acho que a gente tem que sempre, de tempos em tempos, a gente tem que parar para pensar. Joga para frente 5 anos, sabe? E, poxa, se eu não mudar nada do que eu estou fazendo aqui, pô, eu tô numa situação confortável. Em vários momentos, eu estava em situações confortáveis, sabe? Tipo, quando eu fui para piloto, eu estava numa situação super confortável. Eu era, poxa, daqui a pouquinho eu ia virar instrutor, tava tudo de bom, assim, sabe? Vida tranquila, voando a empresa, mesma empresa há 9 anos, sabia tudo como funcionava lá, conhecia todo mundo. Tinha crescido com a empresa, entrei na empresa tinha 40 aviões, quando eu saí ela estava com 120, então assim, eu estava muito à vontade ali, né? E, no entanto, eu cheguei e falei assim, não, cara, eu vou arriscar, vou fazer isso. E felizmente deu certo. E podia ter dado errado, claro que podia. Mas eu vi muita gente, eu conheci muita gente mais tarde, a gente aqui está falando um pouquinho de comissários que viram pilotos, né? Muita gente que eu conheci como comissário, que já era muito mais velho do que eu, falando assim, poxa, eu não fiz, eu devia ter feito. Eu me arrependo de não ter feito. E eu já estava com 31 anos quando eu resolvi me tornar piloto. Então eu falei assim, cara, imagina, se eu não for agora, eu não vou mais. Porque, não, sabe, se eu pensar daqui a 5 anos, daqui a 5 anos eu tô com 37. Com 37 já vai ficar complicado, né? Vai chegando Então, a assim, idade, né? hoje eu até tenho uma visão um pouco diferente. Cada dia a mais é um dia menos, né? Então, assim, para as coisas boas e para as coisas ruins. A pandemia também. Cada dia a mais é um dia menos. Uma hora ela vai acabar. E a gente, felizmente, já tem um dia menos. Amanhã, dia 2, já... Para vocês amanhã, né? Para mim já é hoje. Mas eu tô 6 horas, eu tô 6 horas na frente de vocês. Aqui são 2h07 da manhã. Caramba! Então, assim, você, se você demorar muito para decidir as coisas, isso pode acabar te prejudicando no final, né? Então, assim, eu hoje, se eu tenho algum arrependimento de não ter tentado as coisas mais cedo um pouco. Mas, enfim, a gente faz quando dá para fazer e eu não posso nem reclamar. Minha carreira foi maravilhosa, está sendo maravilhosa, mesmo com todos os percalços que a gente está passando. E, enfim, eu acho que tem tanta sorte também envolvida nisso que não dá nem para a gente dizer que tem muito mérito, mas eu acho que é muito importante a gente tentar sempre isso, sabe? Os momentos marcantes para mim são esses, os momentos em que eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Eu não estou mais feliz aqui, eu não estou mais satisfeito, eu não vejo futuro nisso que eu estou fazendo. Toda vez que eu entrei para qualquer coisa em aviação, eu entrei assim, ó, eu estou começando isso aqui hoje porque eu quero me aposentar fazendo isso. A hora que eu parei de achar aquilo, eu mudei para outra coisa. A gente vê muita gente que, em vez de mudar, fica lá reclamando a vida inteira, tá 10 anos lá reclamando a vida inteira e não faz nada para mudar. Então, acho que quando você começa a reclamar, quando você começa a virar uma pessoa amarga, faça alguma coisa, porque tá na hora de dar aquele salto, seja pro lado que for, para cima, pro lado, para baixo, mas tá na hora de fazer alguma coisa. Eu só queria entender com quantos anos você virou comissário e depois virou piloto, assim. Só assim. Tá.
Eu comecei como comissário, eu fiz o curso de comissário, eu tinha 24. É, eu comecei o curso de comissário com 24, eu entrei na companhia com 25, e eu fiz o curso de piloto com 31 para 32, terminei com 32, e eu entrei meu primeiro emprego como piloto aos 34. Ah, legal. Era só isso. Legal. Então, puxando um pouquinho do que você falou sobre a questão de ser comissário, né? Você começou como comissário e depois foi para piloto. Como que foi o seu processo de formação? Sendo comissário, trabalhando como comissário e lidando com a escala, com essa flexibilidade de horários, mas também com esse horário tão incerto, né? Tão diferente, essa rotina. E conciliando isso com a formação de piloto. Como que você fez para administrar isso? Como que foi o seu processo de formação para piloto? Olha, Jamile, eu sou um péssimo exemplo de disciplina com relação a isso. Eu conheço muita gente que conseguiu conciliar as duas coisas. Eu sou um total fracasso e eu só consegui fazer o curso de piloto porque, por causa de uma crise, a companhia ia precisar demitir. E aí, antes de demitir, é bem comum que as empresas ofereçam licenças não remuneradas. E aí eu peguei essa licença e durante a licença, que foi uma licença de 1 ano, eu fui para os Estados Unidos, fiz meu curso de piloto inteiro lá e voltei para o Brasil já como piloto comercial, né? Aí no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, aí a licença acabou e eu voltei a trabalhar como comissário. Existia um risco real de que a gente voltasse, eles não precisassem da gente, a gente fosse demitido. Mas eu sabia que a chance era pequena. Eu estava muito confortável, como eu tinha dito antes, com a minha senioridade. A aviação, para quem não sabe, é tudo por senioridade. Você entra na companhia, começou a contar o seu reloginho. Quanto mais tempo você ganha lá dentro, mais seguros você vai ficando. E a gente vai, talvez, se eu não lembrar para vocês, por favor, me lembrem, isso tem um pouquinho a ver com o que a gente está vivendo na pandemia no futuro. E para quem está entrando agora. E então, assim, quando chegou nessa época, eu era assim, cara, assim, tipo, eu tinha 9 anos de empresa, numa empresa que tinha 13 anos de idade. Então, assim, a empresa tinha que praticamente acabar para ser mandada embora. E então a chance de eu ser mandado embora era muito pequena. Eu tinha que fazer uma coisa muito errada, lógico, podia ser isso também, né? Uhum. Ou a empresa acabar. E então, assim, eu estava muito seguro de que eu não perderia o emprego por causa da demissão que teria em seguida. Então eu pensei assim, vou pegar a licença, já faço minha boa ação, porque eu salvo a cabeça de alguém mais novo, né? Porque alguém deixou de ser demitido porque eu peguei a licença. E aí, quando daqui a 1 ano as coisas devem estar melhor, eu volto para onde eu estava, continuo trabalhando e depois tento um emprego como piloto. Felizmente, foi exatamente o que aconteceu. Eu fui para os Estados Unidos, eu peguei a licença, saí de licença dia 1º de abril de 2012, fui para os Estados Unidos, comecei meu treinamento em maio, ainda tive alguns percalços, porque eu tive que vender um apartamento que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para fazer o curso. O que me salvou foi que eu tinha um apartamento que eu tinha comprado quando eu comecei a trabalhar como comissário. E esse apartamento valorizou um absurdo, assim, foi aquela época de 2005 a 2012 que as coisas valorizaram muito os imóveis. Então eu vendi o apartamento por 5 vezes mais do que eu tinha comprado. Uau, Nunca mais na vida eu vou fazer um negócio desse. E aí eu peguei aquele dinheiro e aquele dinheiro foi todo o dinheiro que eu gastei para fazer o curso, para morar por 1 ano nos Estados Unidos e fazer o curso. Ainda deixei guardado um pouco para quando eu voltasse para fazer a convalidação, justamente para você converter sua carteira americana para carteira brasileira, né? E deu super certo, assim. E aí, com aquilo, eu fiquei mais 1 ano e meio ainda trabalhando como comissário, até que apareceu finalmente a oportunidade de, de uma seleção para piloto na mesma companhia que eu estava. Eu fiquei tentando tudo, o que aparecesse eu sairia, assim, eu quase saí da companhia algumas vezes, mas ainda bem que eu não saí, porque se eu tivesse saído hoje, eu não estaria aqui onde eu estou, no emprego que eu tenho, voando o avião que eu vou. Então, assim, as coisas, enfim, acontecem do jeito que tem que acontecer, e felizmente, como eu disse, tem muita sorte envolvida, e eu tive essa sorte gigante de que a empresa precisou de pilotos efetivamente em 2014, e aí a minha turma foi formada fez uma seleção, né, e a empresa tinha uma
uma tradição de seleções internas muito grande. E, enfim, eu não posso falar a empresa que eu trabalho agora, mas a empresa que eu trabalhei eu posso. Eu trabalhava na Gol. E aí, a Gol tinha uma tradição de seleções internas muito forte. Então, assim, já tinha 8, era a 8ª turma, eu acho, de seleção interna. E aí eu tinha esperança de que essa turma fosse acontecer, né? A turma anterior, a minha, tinha sido suspensa em 2012 e foi chamada de novo em 2014. E aí, quando ela foi chamada, eu fiquei assim, poxa, se eles chamaram esses caras, provavelmente eles vão chamar uma outra turma muito em breve, né? E como eu estava lá há muitos anos, conhecia todo mundo, eu mandei um e-mail pro chefe de operações, que era da parte dos pilotos, né? Falei, ô, comandante, tudo bom? Babá, a gente se conhece, já voou junto, não sei o quê, né? Aí eu falei assim, olha, tô formado, tô pronto, com todos os mínimos para entrar na companhia, eu tinha os mínimos por causa até da faculdade. Outra coisa curiosa que eu nunca imaginei, o fato de eu ter faculdade diminuía o número de horas que eu precisava para entrar como piloto. Eu fiquei Né? sabendo Então, assim, disso há pouco tempo. É que você tem uma é faculdade, qualquer uma diminui as horas. dependendo tudo depende de seleção para seleção, mas a seleção específica que eu estava concorrendo era assim, quem não tinha faculdade precisava de 500 horas, pelo menos, e quem tinha 250 bastavam. Eu estava com quase 300 nessa época. E então, graças à faculdade, eu entrava no critério, né? E aí eu mandei um e-mail para ele perguntando, né, se teria uma seleção, porque se eu tivesse a oportunidade de sair, eu sairia, mas eu preferia ficar na própria companhia que eu já estava. E aí passou uma semana, saiu o edital da seleção, e aí eu participei dessa seleção. Eu acho que a Jimmy tinha perguntado com relação a como é que foi a questão da formação, mas a questão da seleção foi bem complexa com relação à escala, porque a gente estava voando muito naquela época. Então você fazia assim, um voo de 3, 4 dias de voo, aí tinha um dia que era a seleção. Aí uma folga, e mais 3, 4 dias, aí uma folga, uma seleção. Foi assim durante um mês inteiro, sabe? Foi super puxado. E a seleção teve 4 etapas. E quando acabou a seleção, finalmente, no final do mês de setembro, isso foi em 2014, a gente falou, eles falaram, vocês passaram tal, mas a gente ainda não sabe a data que vai começar o treinamento. E a gente ainda passou mais um mês voando, o mês de outubro inteiro, até que lá pelo finalzinho de outubro eles avisaram, a turma de vocês começa dia 1º de novembro. E era muito tenso, porque se você fosse reportado ou acontecesse alguma coisa assim no voo, você perdia a oportunidade, entendeu? Então, e eu na época eu já era chefe de cabine, então assim, você fica muito mais exposto quando você é chefe, né? Isso é verdade. Então assim, tipo, ficava, nossa, os voos tinham que sair redondinhos, porque não podia acontecer nada, né? E aí, quando foi no dia 31 de outubro, eu nunca me esqueço que esse dia foi um dia bastante emocionante para mim. Eu estava fazendo um voo para o Nordeste, eu tinha pernoitado em Fortaleza, e o voo ainda seguiria depois, não sei para onde. E aí saiu na minha escala de Brasília para Congonhas, vindo de dead heading, né, que a gente chama de extra, quando você vai de passageiro. Aí eu fiz a etapa Fortaleza-Brasília tripulando. Quando eu cheguei em Brasília, chegou um outro chefe, me rendeu e eu fui embora. Eu tenho uma foto no meu Instagram, eu caminhando, assim, o finger acima com a minha brief de comissário pela última vez. Entrei no voo de passageiro para São Paulo e cheguei em São Paulo no dia 31, que era tipo uma quinta-feira, era 30, 31, whatever. Acho que era 30, que era quinta-feira, na sexta-feira era dia 31, que é o dia do comissário, inclusive. E aí na segunda-feira, aí na sexta-feira chegaram os últimos e-mails da chefia de comissários, na segunda-feira começou a chegar os e-mails da chefia de pilotos no meu e-mail, assim, sabe? Ai, que amor! Assim, você não acredita que está acontecendo, Legal, você gente. não é possível que seja verdade, assim, né? E era um sonho de criança que estava virando realidade. Sim. Ai, que incrível, gente. E a sensação de fazer o primeiro voo como piloto, assim, como que é essa Como experiência? piloto, bom, tem 2 primeiros voos muito importantes, né? O primeiro voo de instrução mesmo, né? E o primeiro voo na linha. O meu primeiro voo de instrução foi super legal, nossa, foi incrível. Tava um dia bem quente, eu fiz meu curso na Flórida, perto de Daytona Beach, era uma cidadezinha chamada DeLand, fica entre Daytona e Orlando. E tava um dia super quente, assim,
E o avião, sabe, o avião perde muita performance quando tá quente, né? Então, o avião sofrendo para decolar, assim, sabe? Mas, cara, eu não acreditava. Eu falava assim, caramba, de verdade, eu tô voando, sabe? Cara, foi muito, muito legal. Agora, na linha, a gente foi para o Rio de Janeiro. Foi uma coisa que eu nem gostei de que aconteceu, porque eu fui baseado em São Paulo a vida inteira como comissário, então eu não queria ter mudado de base. Então, para mim, foi uma coisa meio bittersweet, assim. Aí eu chegamos lá no Rio, e no meu primeiro voo de instrução, eu fui parar num comandante instrutor que nem estava sabendo direito que ia dar instrução, e aí, pá, tipo, putz, tô com o aluno, sabe? Aí o outro copiloto que não estava de safety, que na verdade era ele que estava fazendo a etapa, né? Eu que estaria de observador. Ele também falou assim, e aí, você tá de instrução? Instrução você tá voando há quanto tempo? Eu falei, não, é meu primeiro voo hoje. Ele, pô, já vi que vou ter que trabalhar. Assim, sabe, tipo, cara, foi um ambiente, foi tipo assim, totalmente anticlímax, sabe? Não foi legal. Isso não foi nada bem Não recebido, foi né? legal. Não, nem um pouco. Foi horrível. Foi bem ruim, na verdade. E aí eu cheguei no avião e aí aconteceu um momento engraçado. Eu tinha como chefe de cabine da base de São Paulo, de vez em quando faltava um chefe no Rio. Então eu ia para o Rio para completar as tripulações do Rio. E aí eu ficava fazendo bate-volta, para mim era um bate-volta não, para mim era um pernoite, porque eu pernoitava todo dia no Rio, mas as tripulações eram da base Rio, então para eles era um bate-volta, né? E eu fiquei fazendo vários desses voos naquele ano anterior ao me tornar piloto, né? E já no primeiro voo, esses dois pilotos que não me conheciam, e eu também não conhecia eles, porque eles eram tipo de outra base, enfim, a gente não se misturava muito. Esses dois pilotos que não me conheciam estavam ali meio de má vontade comigo, eu sentado no jump seat, né? Primeira perna toda você vai como observador, né? E aí o comissário chegou, que tinha sido meu auxiliar, e falou assim, comandante, trata muito bem dele porque ele é muito legal. Tipo assim, cara, tipo, é isso que eu digo, entendeu? De você fazer seu trabalho bem feito, independente de se é isso que você quer exatamente, se você está buscando uma coisa diferente, porque isso vai voltar de alguma maneira para você, entendeu? E aí aquilo já quebrou um pouco o gelo e a coisa já começou a fluir melhor, né? E lembra que naquele dia a gente fez um voo a gente fez Galeão, Galeão Campina Grande, João Pessoa, Galeão. Na etapa de João Pessoa para o Galeão, até então só tinha voado no jump seat. Lógico, a gente faz um monte de treinamento em simulador, você tira a carteira no simulador durante um treinamento de meses, né, para você chegar ao ponto de ir para o treinamento em rota. Mas enfim, no avião era a primeira vez. E aí a gente chegou em João Pessoa, aí decolamos em João Pessoa, e assim, eles deixando tudo para eu fazer. Tudo eu fazia, a parte burocrática toda, eu fazia os cálculos todos de performance, inseria as coisas no computador, eles só sentavam lá e olhavam se eu tinha feito certo. Mas quem voava eram eles, eu estava no jump seat. Aí quando a gente saiu de João Pessoa, já estava mais ou menos na hora do pôr do sol, assim, e aí a gente já estava cruzando ali, sei lá, 20 mil pés mais ou menos. Aí o meu instrutor pegou e falou pro outro copiloto sair para eu sentar ali na direita, né? E aí, cara, a hora que eu sentei ali, velho, é inacreditável, assim, você senta ali, porque, tipo assim, quando você pensa, cara, como é que alguém me deu o direito de sentar no assento Quem foi o louco piloto que de me um colocou avião aqui, né? Tipo isso. de 80 milhões de dólares, sabe? E você com 200 pessoas a bordo, e você olhando assim aquele pôr do sol, assim, e tipo, você fala assim, cara, isso já era março de 2015, né? Eu tinha decidido virar piloto em março de 2012, ou seja, aquilo ali era o clímax de 3 anos de preparação, de uma busca, de uma dedicação danada e de vários momentos em que parecia que não ia dar certo. Eu lembro aquele período todo de 1 ano e meio de eu terminar o curso até eu conseguir o primeiro emprego, foi horrível, assim, sabe? Tinha horas que parecia que eu nunca ia conseguir, né? E você escutava vários alarmes falsos, tipo assim, alguém fala assim, fulano de tal tá precisando de piloto, vai te ligar amanhã, não sei o quê. Ninguém ligava. Teu currículo tá lá na mesa do chefe dos pilotos da Azul, amanhã os caras estão te ligando. Nada, sabe? E não Então, chegava.
E não chegava. Então, aquele momento, quando eu sentei ali, eu falei assim, cara, aconteceu, deu certo, eu tô aqui, sabe? E, enfim, e esse momento eu sentiria de novo em outros momentos da minha vida, assim, essa emoção, né? Mas esses 2 primeiros voos são muito, muito importantes, assim, muito marcantes para mim. E o que é mais gostoso é ouvir você contando, né? Legal. Porque eu sou uma pessoa que, quando alguém está contando uma história, eu fico imaginando a cena. E, nossa, dá para sentir daqui, entendeu? Um pouco do que você... Um pouco, né? Porque acho que nem o que você sentiu. Enfim, parabéns aí pela sua boa sorte. Obrigado. Até hoje, Jéssica, Eu até hoje eu não imaginei acredito, também. cara, até hoje eu não acredito. Ontem mesmo, assim, a gente estava sobrevoando ali o Mar Negro e a lua começou a nascer, assim, aquela lua gigante, assim, sabe? E você fala assim, olha isso, gente, que loucura, eu tô em cima Istambul aqui do lado, acabei de passar Bucareste e a lua nascendo e eu tô aqui, cara, assim, nesse avião, que hoje eu vou um avião que também é um sonho de avião, é o Boeing 787, que é praticamente, na verdade, é o avião Uau, mais moderno do mundo, de muito linha legal. aérea, e você fala assim, cara, como é que eu tô aqui, sabe? Eu sou só eu Já sou aquele conta aí pra menino, gente eu sou aquele como menino que que você chegou até outro aí. dia eu tava ali empurrando o trolley, né? O que que eu tô Eu fazendo tenho, aqui? eu tenho uma Eu curiosidade, acredito. assim, você tirou a carteira nos Estados Unidos, aí você converteu para o Brasil, foi isso, né? Mais ou menos Isso. assim. E aí você agora tá, né, fora do Brasil, e essa transição, você precisou também mudar a sua carteira ou dos Estados Unidos já valia para essa empresa? Não, pelo contrário, eu vim com a carteira brasileira para cá. Ah, O que acontece é o seguinte, quando você vai aplicar, por exemplo, para o emprego, como foi para mim na Gol, que era meu primeiro emprego como piloto, eu só tinha o piloto comercial, né? E pouquíssimas horas, e só experiência em aviões pequenos. O avião maior que eu tinha voado era um Baron, que é um avião que leva, sei lá, 6 passageiros, sabe? Então, é um salto bastante importante quando você vai, lógico, para um avião, especialmente para um avião a jato e de linha aérea, especialmente um Boeing 737, que é mais ou menos a mesma categoria do A320, né? Que já é um avião de linha aérea importante, aqui se usa muito uma divisão de 40 toneladas. Então, como o 737 e o A320 estão acima de 40 toneladas, diferente, por exemplo, do ATR, e acho que do Embraer também, já é uma outra categoria de avião, assim, se você começa a tua carreira, ou em algum momento da tua carreira tu alcança um avião como esse, você já está muito mais perto do máximo que você vai chegar na vida, né? E muita gente que você vai conhecer, que tem histórias super bonitas de vida, voou só no máximo um avião desse tamanho, nunca voou um avião maior que isso. Então, já é um avião relativamente grande, né? E eu esqueci completamente qual foi a sua pergunta. Como que foi a transição, assim, se você usou a mesma carteira, se teve que trocar a carteira Tá. Não, então, aí quando você vai pro primeiro emprego, assim, tipo, tu não tem nenhum tipo, né? Porque acontece, carteira de piloto você tem classe e tipo, né? Classe, por exemplo, pode ser mono, pode ser multi, que são aviões mais simples, então aquela classe te permite voar todos os aviões que se encaixam dentro daquela classe. Então, tipo assim, eu tenho um classe mono, então eu posso voar um Cessna, posso voar um Piper, né, um Cherokee, posso voar, sei lá, me faltou aqui um terceiro monomotor, mas Paulistinha. enfim, um Paulistinha, isso. Enfim, monomotor você pode voar esses aviões. Multimotor, aí você pode voar um Seneca, você pode voar um Baron, você pode voar um Cessna 210, enfim, alguns aviões daquela categoria. Até o classe hoje em dia ele é bem, no Brasil não era assim, agora no Brasil está mais parecido com os Estados Unidos, então ele é bem generoso, assim. Acho que com o mono você consegue voar até o Caravan, sabe? E com o multi tem um dos King Air, se eu não me engano, que cai em classe também. Os mais leves, tipo o C90. Não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas hoje o classe ele chega até a aviões bem legais já. Só que quando você pega um avião mais complexo, tipo um jato, ou um avião desses que a gente voa na linha aérea, aí já é um avião tipo, né? Então você vai tirar a carteira específica daquele avião. E aí, quando você aplica para um emprego fora do país, lógico, você pode acabar aplicando para um emprego que também é do mesmo avião que você voava no Brasil. Mas eu escolhi aplicar para uma empresa que voasse aviões maiores, porque o que aconteceu? Eu acabei não contando isso, mas no momento em que enquanto eu era comissário, em algum momento da minha carreira como comissário, eu voei o 767. Né? Eu, como comissário, eu voei 737-300, 700, 800 e voei o 767 também, 200, 300. E naquela época,
a gente fez muitos voos para Cancún e para Orlando. E eu tomei gosto para aquele tipo de voo, sabe? Voo de 7, 10 horas. Eu vi que aquilo era muito melhor, muito mais... Era muito melhor financeiramente, era muito melhor em termos de descanso, enfim, era muito mais parecido com o estilo que eu queria de voo, entendeu? Pelo menos como trabalho. De entrar no avião, faz uma perna, chega no destino e vai tomar cerveja. Entendeu? Não tem essa coisa de ficar uma perna, duas pernas, três pernas, quatro pernas, fazendo 5 pontos por dia. Não era o que eu gostava, né? Eu vi que eu gostava mais desses voos longos. Então, quando eu adquiri uma certa experiência no 737, que já me permitia aplicar para empregos fora, eu falei assim, não, vou procurar um emprego que seja num avião, numa empresa que voe esse tipo de avião maior e que faça esse tipo de rota. Né? Às vezes as pessoas falam assim, tu foi pro wide body só porque o avião é grande. Não é por isso. É por causa do tipo de estilo de vida que ele te dá, né? E o estilo de vida que eu achava mais interessante era, aí eu faço um voozinho, vou lá, faço pernoito, curto meu pernoite, faço um voozinho, tô de volta em casa, acabou, né? Então, quando eu fui aplicar para fora, eu fui ver as empresas que eu poderia aplicar. E, por exemplo, uma delas que eu poderia ter aplicado, que eu já tinha de experiência lá na Gol, era para Copper Lines, por exemplo. Poxa, já ia ser um negócio legal, porque eu ia voar para os Estados Unidos, ia voar para o Caribe, fazer vários voos que eu não fazia na Gol. Só que eu ia voar o 737 do mesmo jeito, né? E não achei interessante isso. E também, se eu não me engano, eu não sei se a Copa, a maioria de pilotos lá é panamenho ou se eles são, a maioria é estrangeiro. Mas isso era uma coisa muito importante também, que eu sempre pensei. Se eu for voar numa empresa fora do Brasil, eu tenho que voar numa companhia onde a maioria dos pilotos seja estrangeiro. Porque se você voa numa empresa onde a minoria seja estrangeiro, a primeira crise que dá, o que acontece, eles mandam embora os estrangeiros, né? Estrangeiros, exatamente. Né? Então eu pensei, tem que ir para onde a maioria seja estrangeiro, porque eles não têm como mandar todo mundo embora. Eles são obrigados a ficar com os estrangeiros, né? E então eu procurei uma empresa que se encaixasse nesse perfil. E aí aqui no Oriente Médio eu achei uma que eu podia, e eu conhecia bastante gente que já tinha vindo para cá, e o pessoal gostava, o pessoal falava como é que estavam as coisas, como é que era o salário, como é que era a escala, como é que era os benefícios que a empresa dava. E eu falei, e a progressão de carreira mesmo, a empresa estava crescendo bastante na época. Aí eu falei, pô, tá aí, eu vou para essa. E aí comecei a estudar. Foi uma época que foi bem ruim para mim, porque eu estava no Rio de Janeiro, e para mim estava muito difícil, porque eu estava morando em Florianópolis e vivendo de extra, né? Como a gente fala. Quando você entra na aviação, você vai parar numa base, né? Então, algum lugar vai ser a sua base. E aí você escolhe morar nessa base ou não. Né? Se você não é obrigado a morar lá. Você é obrigado a aparecer para fazer o voo lá, e quando o voo acaba lá. Agora, o que você está fazendo no resto do tempo não é problema da empresa, é problema seu. Então, muita gente escolhe, como a gente tem a facilidade de poder entrar no avião de graça para qualquer lugar, muita gente escolhe morar fora da base, né? E eu morei em São Paulo a vida inteira. Quando eu entrei na aviação em São Paulo, eu resolvi, vou morar em São Paulo. E eu gostava muito de morar em São Paulo, achava bem legal lá. E era uma cidade muito bem estruturada para receber quem é de fora, receber o tripulante. Isso já não acontecia no Rio, especialmente naquela época. Hoje eu acho que está bem melhor, mas quando eu cheguei lá, foi antes da Olimpíada, a cidade estava toda em obra, tudo custava um horror, muito caro, né? Então era muito complicado da conta fechar. E o principal problema também é essa questão de morar em Florianópolis, porque daí você tinha 2 voos por dia para Floripa, sabe? Então era super difícil eu ficar indo e voltando. Se eu fosse base São Paulo, por exemplo, eu teria 20 voos por dia. Então era muito mais fácil. Então assim, estava muito sofrido para mim, porque eu não conseguia juntar dinheiro, eu gastava muito dinheiro só para estar no Rio, e além do que eu não conseguia ficar em casa, né? Então, assim, eu pegava minha folga para ir para o Rio, porque no outro dia de manhã eu tinha que voar cedo. E, né, e você tem que estar lá. Mas não tem desculpa para você não chegar. Se você não chegar, o voo não sai. Simples assim. Então assim, aquilo estava me fazendo muito, muito mal. Então, quando eu vi que estava começando a chegar perto do patamar de horas que eu precisava para aplicar para fora, eu comecei a estudar. E aí me preparando para a seleção, né? E toda a seleção de piloto, mais ou menos, ela tem, assim, eu diria 3 frentes, né? Uma frente é a parte teórica, outra frente é a entrevista, outra frente é o simulador. Então, você tem que se preparar para essas 3 coisas separadamente. E aí eu comecei a estudar para as 3 coisas, e quando chegou, então, o dia que eu bati nos mínimos, eu lembro que eu pousei lá no Rio,
eram 1.000 horas que pedia. Eles pediam 1.000 horas de Boeing, né? Eram 500 horas do tipo e 1.000 horas de multicrew, na verdade, que seria um avião de linha aérea. Então, para mim, como eu tinha conversado no Boeing, para mim seria a mesma coisa que 1.000 horas de Boeing. Quando eu posei no Galeão e completei 1.000 horas, eu peguei o avião, fui para casa, fui para Floripa, cheguei em Florianópolis, entrei lá no computador e completei minha application e mandei. E foi muita sorte, assim, 3 horas depois eles já mandaram dizendo que estava aprovado, que eu ia começar o processo. E eles já mandaram a parte do psicotécnico, que era toda online. Aí eu fiz a parte do psicotécnico. Na verdade, você tinha, se não me engano, 10 dias para fazer. E a minha esposa tinha feito uma prova para NAC. E tinha uma prova de lógica nesse psicotécnico que eu não entendia. A prova era uma loucura, assim. Era, tipo, cara, era um negócio que eu não sei nem descrever. Era assim, uma borboleta com uma árvore é igual a uma flor. Tipo umas coisas assim, sabe? Aí se a borboleta e a árvore é igual a flor, um sapo com o lago é igual o quê? Tipo, era uns negócios assim, sabe? Caraca, é impossível, sabe? Era filosófico, impossível. né? Isso. Não, era muito impossível. Até que teve um momento que eu entendi que, na verdade, era uma equação matemática aquilo. Então, assim, tipo, a borboleta mais a árvore era igual a flor. Mas o sapo menos o lago era igual a sei lá o quê, era igual ao deserto. Sabe umas E você coisas tinha que juntar loucas, assim. e... Eu já Então, tô até assim, fazendo aqui. não, era coisa de doida. E ela tinha feito também, ela tinha feito uma prova da ANAC que tinha uma parte de lógica, que tinha um outro exercício que eu tinha lá nesse pacote de psicotécnico, que era mais ou menos a mesma batida. E aí aquilo me ajudou um monte e tal, ela me explicou mais ou menos, eu fui lá, fiz e mandei para eles o negócio e felizmente passei naquela fase. E a fase seguinte, então, era uma entrevista por Skype. Tipo isso que a gente está fazendo aqui. Legal. Só que, como vocês perceberam, o fuso horário não ajuda, né? Então, eu cheguei no voo 11h30 da noite e botei o relógio para as 4 da manhã, porque 4h30 da manhã era a entrevista com um comandante aqui da companhia. E aí fui lá, né? Preparei o fundo, assim, para ficar menos fake isso. Não tinha nem essa bonitinha. Aí peguei, botei lá uma camisa, gravata e tal. Pijama, né? Mas gravata. E aí ele... Cara, uma cara de sono, assim, horrível, né? Porque, imagina, era Não, tipo 4h30 da manhã, a gente acorda o quê? né? Não, e eu tinha chegado do voo às 11h30, sabe? Eu tava acabado, descansado, tinha voado o dia inteiro, tava voando desde as 10 da manhã. Nossa. E aí eu dormi aquelas 2 horinhas, só pra dar aquela recarregada, e uma pilha também, né? Imagina, nervoso pra caramba. E aí esse comandante se apresentou, olha, meu nome é fulano, eu sou da Jamaica, eu vou a 350 aqui e tal, isso aqui é mais pra gente se conhecer um pouquinho e tal. Aí ele foi fazer umas perguntas, e essa entrevista foi bem tranquila, na verdade, era mais uma entrevista, era quase era só para ver se você existia e falava inglês, assim, não tinha, não era uma entrevista muito técnica, sabe? Era só para ele ver se, tipo, valia a pena pagar uma passagem para você vir para cá fazer a seleção. E aí, felizmente, eu passei nessa entrevista. E aí, no mês seguinte, eles mandaram, então, você vai vir aqui dia tal para fazer a seleção e tal. Aí eu pedi, felizmente, assim, o chefe que estava na época, o chefe dos pilotos lá na Gol era um doce, assim, um cara que todo mundo ama, ele é um gentleman, uma pessoa muito querida. E aí ele me deu as folgas para eu vir para cá. Aí eu vim aqui, cara, imagina, primeira vez no Oriente Médio, você não entende nada, né? Você chega aqui... Loucura, né? Com primeiro fuso horário, você chega acabado. O voo saía do Brasil às 4 da manhã, mais ou menos, e chegava aqui meia-noite. Então você decolava do Brasil, logo depois amanhecia, você voava o dia inteiro, aí começava a escurecer, aí quando era meia-noite você chegava aqui. Basicamente isso. Então, só que era meia-noite aqui. Para você ainda era 6 da tarde. Né? Então, assim, show de horror. Aí a primeira noite, aí a gente chegava, ia pro hotel, aí o hotel, cara, um hotel lindo, assim, tipo, eu já tinha ficado muito hotel bom na vida, mas aquele ali era o hotel mais absurdo que eu tinha ficado, sabe? E aí, no primeiro dia era tipo um day off, assim, era bom isso. A gente chegou na terça-noite e na quarta-feira era um tipo day off. E aí na quinta-feira tinha a primeira etapa. Aí eu lembro que na quarta, assim, eu fui almoçar com um amigo meu que já tava voando aqui e tal.
que também tinha vindo da Gol, e também encontrei com outro amigo, que inclusive vem almoçar aqui em casa amanhã. E aí eles pegaram, eu voltei pro hotel, né? E aí no outro dia, então, de manhã, eu acordei cedo eu tava super tenso, mal conseguia dormir, o fuso horário também não ajuda, né? Então, aí eu lembro que eu vi aquele sol nascendo, assim, que era a primeira vez que eu vi o sol do Golfo nascendo, é uma coisa absurda, esse sol daqui do deserto é surreal. Imagina, E aí eu vi aquilo, eu pensei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha onde é que eu tô. Eu tô 13 mil quilômetros de casa me metendo numa roubada dessa. Vamos lá. Aí cheguei lá, né, cheguei lá embaixo, aí estavam os outros candidatos também, né? E aí o pessoal começou a se apresentar. Ah, não, eu sou fulano, sou da Alemanha, o outro era não sei da onde, enfim. Bastante 2 anos estrangeiro, daquele né? povo. É isso? Tinha Tudo bastante. isso era. Eu era o único brasileiro que tinha ali. Eu era o único brasileiro ali. Aham. E aí a gente foi, aí eles chamaram a gente numa sala, fizeram uma apresentação da companhia, olha, a companhia tá assim, a ideia é ficar desse tamanho, o plano de carreira é esse, o salário começa assim, depois vai para isso, não sei o quê. E enfim, era seleção, não sabia nem para que avião eu iria se passasse, né? Imagina, não tinha nem ideia. E aí eles fizeram essa apresentaçãozinha, e aí depois começou a prova, eles deram um notebook para cada um, e era uma prova de 50 questões, assim. E aí eu fiz a prova e tal. Todos nós fizemos. A gente saiu, terminou a prova, ia para fora. E aí quando quando todo mundo acabou, eles chamaram, tipo, 3 pessoas que estavam ali. A gente tinha tipo uma mesinha com uns belisquetes ali. Aí eram 2, se eu não me engano, eram 2 ou 3 comandantes que estavam fazendo essa seleção. Aí chamaram 2 lá, foram 3 pessoas lá e tal. E aí esses 3 saíram com aquela cara de fim de festa, assim, foi Ai, isso. Eles tadinhos. são os que não passaram, né? Uhum. E aí a gente falou, pô, pelo menos acho que a gente passou. E aí eu nunca É soube minha nota, nem sei quanto que eu tirei, só sei que eu passei. E aí importante. depois a segunda etapa, então, foi bem mais difícil, que foi a entrevista. A entrevista foi bem braba. A entrevista foi, nossa, foi punk, assim. Tipo, começava leve, mas assim, é porque assim, eu tinha me preparado por meses, assim, para essa entrevista. Então, isso é uma coisa bem importante para todo mundo que está entrando na aviação. Procure saber, e há como saber hoje em dia, que tipo de perguntas que vão ser feitas, porque você tem que ter uma resposta na ponta da língua, né? E aí cai um pouco de novo naquela história de você aplicar o que você já sabia de outros campos, por exemplo, se é o seu primeiro emprego na aviação, né? Podem te perguntar assim, me conta uma vez que você bateu de frente com o seu chefe, sabe? E você Uhum. vai ter que saber contar uma boa história que não te comprometa e que mostre que você tem o perfil que aquela empresa está buscando, né? Então, tudo isso tem que ser aplicado nessas entrevistas. E eu conhecia as perguntas, eu sabia da maioria delas, assim, eu já sabia mais ou menos o que esperar, né? Porque quando você vai fazer esses processos, você já está falando com quem está fazendo também, né? Quem já fez, o pessoal vai dando dica um para o outro. Então, teve algumas perguntas que foram bem difíceis e que eu dei respostas, assim, que acabaram me enrolando, e aí conforme você vai se enrolando, aí é aí fica Você ruim, né? perde, né, o E raciocínio, aí, você vai não, ficando não, nervoso. porque assim, dependendo da resposta que você dá, ele vai te entrando mais no assunto, e aí você vai se enrolando mais ainda, e aí, às vezes começa a entrar num campo mais técnico, sabe? E, Uhum. enfim, também passei, felizmente, acho que passei meio raspando, mas passei. E aí depois fui pro simulador. E aí no finalzinho lá eles me deram a cartinha, ó, amanhã tem simulador e tal. Aí chegou no simulador, a gente foi em simulador no Boeing 777. E aí a gente era basicamente um voo normal, você saía, decolava, aí acontecia alguma coisa no voo e aí você tinha que começar a tomar decisões e tal. E eles não queriam avaliar muito bem se você voava o avião bem, porque eles sabiam que você não voava aquele avião, né? Era o 737, 77 é Boeing também, mas é outro avião, é muito maior, é muito diferente. E, na verdade, até mais simples, mas enfim, então era a primeira vez que eu sentava naquele avião, né? E aí, enfim, aí você faz uma etapa, você fazia como pilot flying, né, que é quem está pilotando efetivamente, e aí eles queriam que você exercesse a liderança como se você fosse o comandante, então você pedia as coisas, você tomava as decisões, logicamente assessorado pelo seu colega, que era uma outra pessoa também fazendo a seleção,
e aí depois a gente invertia, e aí você ia para a esquerda, ele ia para a direita, ele como pilot flame, você como pilot monitoring, e aí o que o guri decidisse também, lá você ajudava aí a decisão dele, enfim, mas a decisão era dele no final. Uhum. E aí a gente fez uma seleção e tal, e quando terminou a sessão, curiosamente, um adendo assim, nada a ver, curiosamente, a pessoa que fez a seleção, o instrutor que fez a seleção naquele dia, é quem vai me dar simulador agora. A gente tem recheque de simulador a cada 6 Ai, meses, que né? legal. Eu vou ter o recheque com ele Bacana. agora. Vai ser a primeira Muito vez que ele legal. vai me ver desde aquele dia, 4 anos atrás, imagina. Caraca. E aí ele é um colombiano, um Muito comandante colombiano. interessante. Bem exigente, mas bem justo, assim, sabe? E é Uhum. interessante porque durante a seleção, o cara não tá te ensinando nada, ele não é teu instrutor, ele tá te avaliando, né? É. Então, tipo, ele não pode ficar te dando dica, tipo, faz isso, faz aquilo. Não. Ele, no máximo, ele perguntava assim, tá, se isso aí não ficou do jeito que você queria, como é que você faria diferente, então, sabe? Ele vai meio que te guiando, mas você tem que se virar. E aí, quando acabou a sessão, até o outro guri que estava fazendo comigo, ele perguntou para ele, ei, como é que a gente foi? A gente foi bem e tal? Ele falou, não posso falar, tal, não sei o quê. Aí, cara, eu sei que eu fui pro hotel assim, tá, não passei. Certeza que não passei. Sabe, tipo, relaxa. Mas eu fui tranquilo no sentido de que, assim, tinha sido um aprendizado monstro para mim, sabe? Uhum. Eu tinha aprendido tanta coisa naqueles 3 dias aqui, que eu falei assim, mesmo que eu não tenha passado, eu aprendi tanto que já valeu a pena, e paciência, daqui 6 meses eu tento de novo, né? Geralmente tem uma carência, né? Uhum. E aí voltei pro Brasil, e os outros candidatos eram todos ou da Europa ou da Ásia. E aí eu cheguei no Brasil no domingo, mentira, no sábado à noite, aí no domingo de manhã, começou a pipocar mensagem no WhatsApp de um grupinho que a gente tinha feito entre a galera que tinha feito seleção, né? Ai, sempre E tem eles esses tinham todos grupos, né? recebido a resposta já. E Caramba. assim, Sim. só que eles estavam, tipo, tinha gente tinha uma guria que era da Papua Nova Guiné, assim, ou seja, ela tava, Nossa. tipo, 14 horas na minha frente, então por isso que ela já sabia de tudo e eu tava dormindo ainda, né? E aí, quando eu vi, caramba, todos eles receberam a resposta, deixa eu ver. Aí eu fui olhar no meu e-mail, felizmente tava lá dizendo que eu tinha passado. Ai, Que delícia. Mas infelizmente eu fiquei de stand-by, assim, não foi imediato, porque na época eles não estavam recebendo muito avião da Boeing, então eles estavam contratando muito rápido para a galera do Airbus, mas o pessoal da Boeing levou mais um tempo. E aí quando foi em junho, tipo 6 meses depois, eles mandaram então finalmente a gente chama de job offer, né? Que é tipo uma minuta do contrato, assim, e ó, o contrato aqui para você voar 787, quer? Eu falei, opa, quero, vamos embora. E, com certeza, né? né? Com certeza. E aí, Não tem nenhum. no Natal de 2017, Natal de 2017 eu mudei para cá. Fez 3 anos agora. Ai, que Que incrível. presentão, hein? É. Que coisa boa. Ai, eu Então, vou. Anderson, pegando um pouquinho aqui do que você falou sobre as suas experiências aí fora, né? Quais foram as dificuldades, os momentos que você passaram mais difíceis morando aí fora, né? O choque cultural, como que isso influenciou na sua profissão, no tempo que você está aí? Olha, eu tinha tido a experiência de morar fora já antes, quando eu fiz o curso nos Estados Unidos, né? Só que os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos é muito fácil de morar. É o lugar mais fácil do mundo de morar, né? Você mora lá uma vez, você nunca mais quer ir embora de lá. É. E eu sempre brinco, né? Que eu nunca me recuperei de ter morado nos Estados Unidos, assim. E quando você vem para um país do Oriente Médio, um país muçulmano, enfim, com a cultura árabe, que é totalmente diferente da nossa, tal, é bem diferente, é um choque grande. Só que você tem que estar aberto, né? Primeiro, assim, é a festa dos outros, você foi convidado, que música que estiver tocando lá, você vai cantar junto, né? Então, tem que ter essa consciência de que você tem que entender o que você pode, o que você não pode. Tem muita coisa aqui, por exemplo, que não pode, sabe? Tipo, a gente no Brasil é muito comum, você tá, sabe, com seu namorado, com seu marido, você tá de mão dada, aí você vai dar um abracinho, dar um beijinho e tal coisa. Aqui não, aqui é a mão dada e olhe lá. Não pode mais que mão dada, sabe? Bebida, não tem bebida alcoólica para você comprar no mercado, ou para você tomar num restaurante qualquer. Tem alguns lugares específicos, tipo em restaurantes dentro de hotéis tem,
e tem um lugar específico onde a gente que mora aqui tem uma licença que a gente pode ir lá e comprar. Então a gente compra para ter em casa. Mas assim, beber na rua, nem pensar, sabe? É só nesses lugares. Não tem carne de porco, por exemplo, né? Então, nesse lugar vende carne de porco, mas nesse lugar onde você compra a bebida. Mas é o único lugar que tem carne de porco, custa caríssimo, nem é grande coisa. Então, assim, eu nem sabia que eu gostava tanto de porco. Depois que eu vim morar pra cá, cara, toda oportunidade que eu tenho de comer uma ribs, eu como, porque não sei quando é que eu vou poder comer bacon de novo, né? Sim. Então, assim, Verdade. então, assim, tem essas coisas que do começo são um pouco chocantes, assim, sabe? Eu lembro, e como eu falei, a questão do fuso horário conta muito. Quando eu vim fazer a seleção, mal bem, passei 3 dias, sabe? Não deu nem tempo de entrar no fuso daqui. Mas quando eu vim entrar aqui para começar o treinamento, tipo, você chega eu acho que não sei se teve day off também. Eu cheguei o dia, outra coisa interessante que muita gente não sabe, aqui no Oriente Médio a semana é de domingo a quinta, né? Não é como a gente segunda a sexta. Então, eu cheguei aqui numa sexta-feira à noite, então sábado eu tive off, e o domingo então era o primeiro dia de treinamento. Cara, eu tava virado no girai, assim. Eu não tinha conseguido dormir, porque o treinamento começava, sei lá, 7 da manhã, pra mim era 1 da manhã, pro meu relógio biológico. Né? Então você imagina, pra mim era como se estivesse tendo treinamento de madrugada, sabe? Era uma coisa horrorosa, assim. Eles têm 5 rezas por dia, né? E a primeira reza é, assim, por volta de 4 e pouco da manhã. E, cara, você chega aqui, você tá naquela pilha, você acabou de mudar de país, né? E aí eles te levam lá aqui a empresa te dá a casa e tal. Aí cheguei lá no apartamento que eles me deram, e aí tô lá, tal, e coisa, tentando dormir, ainda falando com o pessoal no Brasil, não, cheguei bem, tá tudo tranquilo, tal, aqui, deixa eu ver, a casa é assim, aí filmando, não, tá vendo, a casa é aqui, assim, tal. Faz um vídeo. Depois de passar toda aquela adrenalina, aí eu peguei e tentei, pô, vou tentar descansar um pouquinho, né? Aí fui lá, fechei o olhinho, deitei na cama, fiquei pensando, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí, de repente, cara, do nada começa a cantoria da reza, sabe? Alto pra caramba. Eu não sabia Falam que é tipo uma sirene, não é? Não, é uma chamada para reza, na verdade. E cada mesquita tem um próprio, como é que chama? Sei lá, não é um pastor, mas enfim, o clérigo, whatever, que faz, Eu também não entendo. ele faz a chamada daquela mesquita, e acaba tendo uma identidade na maneira que ele faz, sabe? Então, com o tempo, você passa, pô, esse aqui eu gosto, esse aqui é legal o que ele faz. O outro, esse aqui não é tão maneiro, sabe? Então, você começa a acostumar, assim. Mas eu não sabia, tinha uma mesquita do lado do meu prédio, assim, do lado. Então, era muito alto, sabe? Então, no começo eu não conseguia dormir, eu acordava. Depois eu já não percebia mais e passava o dia inteiro, nem tinha percebido que era já feito, sabe? Com o tempo você acostuma. Mas é que nem tipo, você ter barulho de carro perto de casa, enfim, uma hora você acostuma, Sim. você não percebe mais. Sim. E hoje onde eu moro não tem, assim. Hoje onde eu moro num bairro que é mais ocidental, assim. E aí até tem 2 mesquitas aqui, mas elas ficam longe uma da outra e nenhuma fica perto aqui de casa, não dá pra ouvir. Então só se você estiver na rua mesmo, na hora de uma das rezas que você ouve. E, enfim, tem esses choques, assim, sabe? Mas de resto é muito fácil, eu acho muito fácil morar aqui, assim. É uma cidade extremamente segura como eu acho que eu nunca vou viver em outra cidade na minha vida. Tipo, agora são, como eu falei pra vocês, são 2h50 da manhã. Se eu quiser, eu saio agora aqui na rua e vou correr, nada me acontece. É Assim, não ótimo. existe crime aqui. Pra não dizer que não existe nada, existem crimes, tipo, passionais, crimes dentro de família, essas coisas existem. Mas crime a terceiro, assim, zero, não existe. Mesmo para as mulheres, assim, embora seja uma sociedade, do nosso ponto de vista, muito machista, em termos de segurança, também é incrível, não acontece nada com ninguém. Né? Então, assim, todas as mulheres que eu conheço que moram aqui são super satisfeitas, super felizes e se sentem super seguras. Tem muito pouca coisa que não pode, tipo assim, não é para você andar de shortinho, por exemplo, tá? Então, tipo, tem que usar uma sainha abaixo do joelho, uma calça, uma coisa assim. Mas também depende do lugar que você tá. Nesse bairro que eu moro, ainda dá para fazer uma coisa
mais ok. Mas, assim, tipo, é comum, todo mundo leva um lenço, uma coisa assim, qualquer coisa põe o lenço no ombro e tal. Não tem que botar, a gente chama aquela roupa preta que elas usam, chama-se abaia, né? Na verdade, a abaia é o vestido em si, e aquela parte que vem aqui em cima preta chama hijab. Hijab, falei errado, hijab. Já, né? E o pessoal chama tudo de burca, e não é. Burca é outra coisa, sabe? Burca é aquela que fica só o olhinho de fora e tal. Aí tem umas que, tipo, geralmente, acho que é quando é matriarca da família, elas usam tipo um véuzinho aqui que só fica o olho de fora. Tem um código, sabe, deles. Mas quem é estrangeiro não precisa usar nada disso. Lógico, se você for numa mesquita, porque tem uma mesquita assim, que é super bonitona, que é tipo meio que turístico, o pessoal vai visitar. Se você vai na mesquita, para as mulheres, aí elas têm que cobrir o cabelo, né? Mas fora isso, não existe isso, sabe? E a gente até tem roupa local, porque o pessoal confunde muito muçulmano com árabe, né? São coisas diferentes. Essa roupa ela é uma roupa árabe, a muçulmana. A cultura árabe é muito mais antiga e muito maior do que o Islã em si, né? E, inclusive, você tem árabes que são cristãos, árabes que são judeus, enfim. Por exemplo, muita gente, quando pensa em Oriente Médio, pensa tudo numa coisa só, como se o Irã, por exemplo, fosse mais ou menos a mesma batida aqui. Não é. O Irã, os caras são persas, eles não são nem árabes, eles são persas, é outra coisa, né? E mesmo eles, apesar de serem muçulmanos, eles são de uma outra corrente do Islã, e por isso que dá esse rolo todo com o pessoal da Arábia Saudita, porque é sunita, xiita, enfim, é eles que se entendem. Mas e te abre muito a mente quando você vem para cá nessa questão que tem um lado inteiro do planeta que a gente simplesmente não conhece, sabe? A Índia é gigantesca, é uma coisa incrível a quantidade de gente que tem lá. A Ásia toda, a Tailândia, você chega em Bangkok, cara, é maior que São Paulo, sabe? Então a gente não se dá conta. E essa é só uma cidade da Tailândia, mas se você vai para a China, tem 20 cidades do tamanho de São Paulo, sabe? Então, assim, é uma quantidade de gente que é um negócio, assim, fora da realidade. É E a absurdo. gente, quando a gente vem do Ocidente, a gente não tem essa noção de que tem todo esse lado do mundo, sabe? Quando você passa do lado de cá, isso abre muito a tua mente e a gente percebe o quanto a gente é pequeno no contexto total. É muito interessante ver como que os estrangeiros veem o Brasil, é bem curioso, na verdade. E depende, claro, de onde eles são, mas todo mundo tem uma visão geralmente um pouco deturpada, obviamente, o Brasil também não se ajuda, tem uma questão muito legal que é realmente isso de você vir com a ideia de aprender sempre, sabe? Tipo, eu posso até não concordar com os valores locais todos, mas eu prefiro aprender no momento, enquanto eu estou aqui, né? Eu sei que um dia, quando eu não morar mais aqui, eu vou olhar para trás e falar assim, cara, que experiência inacreditável que eu tive morando lá. Sabe? Tipo, poxa, você tá voando ali, você vê Bagdá toda iluminada lá embaixo, você fala assim, cara, essa é aquela Bagdá que todo mundo fala, é essa que eu tô voando em cima, sabe? Dubai, Abu Dhabi, Doha, todas são cidades famosíssimas, e você poder viver nesse ambiente, e você fala assim, cara, isso é de verdade, isso tá aqui, isso existe, então é muito legal, fora, lógico, a experiência de você voar para a Ásia, para a Europa, para a América do Norte. Mas falando especificamente do lugar que eu moro, é muito, muito bacana você ter essa experiência e vir com essa cabeça de aprender, sabe? A gente vê muitas vezes as pessoas brigando contra, sabe? Tipo, ai, tô revoltado, que olha que ridículo que é isso assim, olha que ruim que é isso aqui, e olha que ruim que é aquilo lá. E eu vejo que as pessoas, elas têm memória muito curta, sabe? Elas esquecem de onde elas vieram. Eu não esqueço, eu sei todos os perrengues que eu passei para estar aqui. Então, assim, eu tento ver sempre o lado positivo do lugar, e eu acho que aqui tem muitas coisas positivas, e é por isso que eu tô aqui. O dia que eu parar de achar que tem coisa positiva, eu vou embora. O dia que eles pararem de achar que eu sou positivo, eles também me mandam embora. Então, assim, é uma relação bastante profissional, né? Então, assim, eu acho que é bem importante isso, a gente vir com a mente aberta sempre. Eu adorei. Então, toda essa experiência é incrível. Legal. Eu vou puxar agora o assunto um pouquinho dos livros, para a gente também já ir para o final aqui do nosso bate-papo. E você foi pegar os livros, né? Aí está com ele já. Então, mostra aí para a gente, fala para a gente onde a gente consegue encontrar esses livros. Bom, meus livros começaram assim, né? Eu estava no colégio ainda, e eu já escrevia
tipo, alguns textos, já ganhava alguns prêmios de escrever textos, assim, então eu vi que era um negócio que eu gostava de fazer e sabia fazer. E eu tinha essa noinha de escrever um romance. E aí, um belo dia, comecei a escrever um que chamava Lucas e Thaís. E quem me inspirou um pouco esse romance isso foi em 96, passou o filme, estreou o filme chamado O Romeu e Julieta, na versão do Baz Luhrmann, que é com a Claire Danes e com o Leonardo DiCaprio, né? E aquele filme foi um filme que me marcou muito, assim. Lógico que o Romeu e Julieta é uma história muito conhecida, mas eu gostei muito da versão que eles fizeram, do jeito que eles fizeram. E aí o Lucas e Thaís, eu queria fazer uma história forte também, uma coisa que fosse assim. Só que eu não tinha nem computador em casa na época. E aí eu lembro que eu escrevia à mão e uma amiga minha que passava pro computador. Só que a minha letra era horrível e também ficava dependendo dela escrever. Então acabou que a coisa não foi muito pra frente e o livro parou no meio. Só que foi um bom aprendizado para eu poder, então, escrever meu primeiro livro de verdade. E isso aconteceu no ano seguinte, 98, na verdade. Eu comecei. Foi quando eu tive meu primeiro computador, que era um computador velho, de segunda mão lá, que dava pelo menos para escrever, tinha o Word lá. E aí eu escrevi esse livro chamado Todas as Estrelas do Céu. E aí, Todas as Estrelas do Céu, assim, eu jurava que era fácil publicar um livro, eu não sabia disso, coitado, dó, sou inocente. Achava que era fácil, olha, não, vou chegar aqui, escrever para legal para caramba, mandar para editora, a primeira editora que eu mandasse, eu não querer publicar, né, coitado, ô dó. Né? Nada, zero. Aí, eu entrei na faculdade, e eu até achei, na verdade, na época, uma editora de e-book. Só que você imagina, e-book no ano 2000. Ninguém lia e-book hoje, ninguém lê, nem muito tempo tem gente que lê e-book hoje, imagina no ano 2000, né? Então, assim, Hoje o pessoal até lê a coisa ainda, não né? foi para frente. Mas em 2000, nada. Não tinha. A internet era super incipiente. Né? Não, tinha pouquíssimo. Nossa, acho que a primeira vez que eu entrei na internet foi em 98, na casa de um amigo, assim, tipo, usava Netscape, que era o navegador que eu usava na época. E tinha meia dúzia de site no Brasil inteiro, assim, sabe? Era bem básico. E aí, enfim, e aí eu fiquei com esse livro tentando publicar e nada acontecia. Quando foi em 2006, eu escrevi... Aí, bom, enfim, eu fui fazer faculdade de comunicação e aí eu decidi, lá pela Santa, eu percebi que, poxa, eu podia fazer um livro que explicasse para as pessoas como que é a universidade de comunicação, tá? Para quem quer fazer, né? Então, tipo assim, era um livro que era voltado ao pessoal, tipo, segundo, terceiro ano, nem sei se ainda chama segundo, terceiro ano, acho que nem chama mais, mas enfim, final do colégio, eles deixando assim, que bom, que andou mudando os negócios, minha sobrinha, ela fala, eu tô no 9º ano, que diabo de 9º ano, gente, no meu tempo só tinha 8, sabe, difícil. E aí eu escrevi esse livro voltado para o pessoal que está terminando o colégio e pensava em fazer vestibular para comunicação. E aí esse livro foi publicado pela faculdade. A faculdade topou o livro. E na verdade foi até mais engraçado que isso. Eu mandei para um amigo meu que ele estava começando uma editora. E aí ele falou assim: até parece, né? Tipo, eu não confiava nele muito como editor, ele não confiava muito em mim como autor. Mas eu mandei o livro para ele e mandei e comentei do livro com a. Na verdade, eu já tinha terminado a faculdade, o livro estava pronto já há alguns anos e eu tava voando. Isso, foi isso mesmo, eu já estava voando. E um dia eu fui para o Rio de passageiro, fui lá passar o dia no Rio e sentei na ponte aérea do lado da minha ex-chefe do meu primeiro estágio. Olha que viagem. Nossa, que era o estágio dentro da faculdade. E aí eu comentei com ela do livro. Eu já era comissário, olha que doideira. Aí eu comentei com ela do livro. Daí ela falou assim: que legal, eu quero ver, manda pra mim. Tal. Mandei pra ela. E, cara, ela adorou, assim. Ela mostrou pro presidente da faculdade, ele também gostou. E aí esse menino falou assim: se a faculdade se interessou, então vamos lá, né? Cara, eu lembro, foi tão engraçado. A gente foi fazer uma reunião com a faculdade para ver se o livro rolava ou não. E aí a gente pensando assim, a gente tinha conversado antes, falou, pô, cara, acho que eles vão querer fazer tipo uns 500 livros, 1000 livros, né? E aí chegou na hora da reunião, assim, aí a gente falou, não, o livro é assim, tal coisa, aí a minha chefe, a Maria Alice, chamou, minha ex-chefe, né? Chamou o presidente lá da faculdade, eles trocaram uma palavra lá entre eles, ela voltou para a mesa, a gente esperando que, né, aqueles 500 livros, com muita sorte, 1000. Ela falou assim, não, então, a gente decidiu que 3.000 tá bom para começar. A gente,
Caraca, Oi? já Tá E assim foi um dos maiores dinheiros que eu ganhei na vida publicando o livro, foi naquela vez, e foi de uma vez só, já ganhei metade da primeira edição. E o livro é esse aqui, Propaganda e Marketing, se eu consigo mostrar. Propaganda e Marketing para Vestibulandos, Curiosos, Calouros e Simpatizantes. Eu não sei se dá para tá ao contrário para vocês, não? Não, eu tô vendo, eu tô conseguindo ler. Sim, Ah, tá. tá Não é que certinho. para mim fica É. parecido que tá ao contrário. Tá Invertido. certo. Enfim, é um livro pequenininho, Muito mas, legal. mas que fala de propaganda voltado para quem pensa em fazer vestibular de propaganda, né? E Legal. nisso, o meu primeiro romance, aquele que eu tinha escrito lá com 18, 19 anos, estava na gaveta ainda. E eu tentei publicar com essa mesma editora e nada, mandei para outras editoras também, ninguém nem respondeu. E aí eu tive a ideia de fazer uma campanha, eu já estava voando, né? Eu peguei e imprimi o livro naqueles encadernados, né? E comecei a largar em praça de alimentação de shopping do mundo, do Brasil inteiro, né? Legal. E botei na época, foi na época do Orkut isso, e aí eu colocava assim, temos uma comunidade no Orkut, depois que você lê, deixa lá o seu comentário e tal. Cara, só que assim, o grosso dos exemplares que eu larguei desapareceram. Se alguém pegou e leu, ótimo, mas acho que nem isso, sabe? Foram tipo 2 ou 3 pessoas responderam, não foi muito bem sucedido. A ideia era muito boa, mas não deu muito certo. É. E nessa época eu já tinha contratado uma como é que chama? Assessoria de imprensa. E aí a assessoria conseguia umas matériazinhas, sabe? Aí, tipo, aparecer na TV, falando do livro, essas coisas assim. Aí um dia eles conseguiram botar, daí isso foi depois da publicação, depois botaram no Faustão uma vez, mas isso foi depois da publicação. Aham. Enfim, aí um dia eu conheci um blog literário, de uma menina que tinha um blog literário, a Juliana Stephens, e era um blog assim que, cara, tava bombando na época de blog literário. Eu nem sabia que existia blog literário. Descobri aquele dia. E aí eu, vou mandar um pra ela, né, cara? Pô, a guria acostumada a ganhar livro de graça das editoras toda pra ela ler e resenhar de tão influente que ela era. Então, vou mandar o meu encadernado aqui na Xerox pra ver se o que dá, né? Cara, ela adorou o livro, fez uma Ai, puta da resenha. Daí a gente combinou assim, ó, vamos sortear pra galera que quiser ler, né? Aí eu tipo disponibilizei lá 5, 10, não lembro. E aí começou a dar certo, porque quem pegou o livro era quem queria ler, né? São as pessoas que entraram no sorteio. Cara, o livro começou a ficar super conhecido, mesmo antes de ser publicado. E aí a editora tomou. Aí quando a editora viu que o negócio tinha futuro, aí eles publicaram. Aí saiu este livro aqui, que é o Todas as Estrelas do Céu. Ai, que legal. É Tô doida pra lindo, ler já esse pegaram, livro. aquele livro é Legal. muito bonito. E a Sim. gente tá falando desses livros, todos eles estão na Amazon, né? Eu esqueci de comentar. Tem alguns, todos eles têm físico e esses dois que eu mostrei têm físico e e-book. E aqui, isso aqui, não sei para quem é do Rio de Janeiro, a Jéssica talvez reconheça, é a Serra dos Órgãos, lá como quem vai para Teresópolis. Ai, que Que legal. bacana. Eu tenho E, que e aqui livro. aqui atrás é a Ponte Hercílio Luz lá em Florianópolis, porque a história começa em Teresópolis e termina em Florianópolis. Ai, E que por legal. isso que tem essas duas referências, né? Uau. E Incrível. Foi cada onde eu fiz capítulo a minha selva, aí na Serra dos Órgãos. ó, lá no Parque Nacional da Serra dos Aham. Órgãos. Nossa. Ó, e Isso, lá no cada capítulo tinha o nome de uma estrela, né? Então o Amo. primeiro capítulo é Antares, que é da constelação do Escorpião. E, enfim, e aí o Terceiro do Céu saiu assim, e foi um livro que, poxa, fez um sucesso relativo bacana, assim, uma história bem forte, apesar de ser um pouco imatura, porque imagina, eu escrevi quando era super novo, mas ela era uma história bem legal, assim, até hoje eu acho que uma das melhores histórias que saiu da minha cabeça. O sucesso que ele fez, a gente lançou ele em várias bienais, tal. Ele foi lançado na Bienal de São Paulo, depois na Bienal do Rio, Bienal de Pernambuco, fiz lançamento em Brasília, Florianópolis, Joinville, enfim, a gente andou o país inteiro com o livro. E isso criou, né, uma base de leitores grande o suficiente para que o meu livro seguinte saísse publicado por uma editora bem maior, que foi o caso do Três Céus, que é assim um livro que a galera da aviação conhece bastante, assim, muita gente já leu. É um livro que se passa, são 3 histórias, por isso chama Três Céus. É um comissário, é um comissário que já estava num tempo, uma comissária que está começando agora e um comandante antigo. E esses 3 personagens vão vivendo suas vidas aí, né, dentro
do ambiente de uma companhia aérea, até que em algum momento do livro os 3 estão na mesma tripulação, e aí eu não posso contar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler. Mas, Eu já tô muito esperando. Vamos mas ter esse é o que Três ler. Céus. Esse livro, eu tô até lendo de novo, por isso que estava marcado aqui. Tá na página, tá no capítulo Mike. Cada capítulo é uma letra do alfabeto fonético, né? Ai, que adorei O esse terceiro livro. capítulo é Charlie, e assim vai indo, né? Legal. Enfim, é um livro super especial para mim, porque primeiro foi porque é o meu livro mais vendido de todos, e segundo porque é um livro que, né, reflete uma época muito interessante da minha vida, assim. Ele foi escrito entre 2007 e 2009. Incrível. E Eu ia aí, perguntar isso agora, quanto tempo você demorou para escrever ele? o Para Três Céus foi assim. publicar? O Três Céus foi assim, eu escrevi ele, o Todas as Estrelas do Céu, ele foi publicado em 2010, ou seja, ele levou 10 anos para ser publicado. Eu escrevi o Três Caramba! Céus antes do Todas ser publicado, né? Eu escrevi ele entre 2006 e 2009. Quando eu terminei o Três Céus, o Todas as Estrelas estava sendo publicado. Já estava assinado o contrato, tudo. Não estava indo na rua, mas já estava assinado o contrato. E daí depois eu comecei, então, a briga para tentar publicar o Três Céus. E aí, felizmente, consegui. Ele saiu em 2012. Foi justamente quando eu estava nos Estados Unidos. Eu vim dos Estados Unidos para o Brasil, fiz o lançamento na Bienal de São Paulo, e aí voltei para os Estados Unidos. Então foi ruim que eu não pude ficar no Brasil para divulgar, né? E aí depois, quando eu já estava na aviação, aí eu tinha escrito um outro romance chamado Alba, que está lá também Inclusive eu até como eu tinha comentado antes, que eu estava na Escócia anteontem, e foi curioso, porque Edimburgo foi o primeiro lugar que eu fui na vida na Europa em 2010. E eu fui justamente para pesquisar para esse livro chamado Alba, que eu não consegui editora para ele, e eu acabei soltando ele, como já tinha uma base grande de leitores, eu falei, vou soltar ele aqui na Amazon, que aí quem quiser ler, né? E como você tinha comentado, acho que foi a Mirella comentou que os livros são de graça, ou foi a Jéssica, não lembro. Para quem assina o Kindle Unlimited, os livros são de graça mesmo. E para quem não assina, geralmente essas versões e-book são muito baratas, sabe? Coisa de R$3, R$4. Então, assim, o Alba tá lá. Então, quem quiser ler o Alba, tá lá desde 2013, está disponível lá. E aí eu parei, assim, meio que cansei dessa briga de correr atrás de editora para publicar livro. E falei assim, cara, eu não vou, sabe, escrever o livro inteiro para depois, se der, publica, né? Depois sai correndo atrás de editora. Aí eu falei, não vou mais fazer isso. Só vou escrever de novo se aparecer uma editora que falando assim, eu quero publicar seu livro. E aí foi o que aconteceu. Em 2015, a Bianchi me procurou eles estavam fazendo uma série de livros com dicas sobre formação de aviação. E aí um dos livros que eles queriam era sobre formação no exterior, né? E aí foi assim que surgiu a formação de pilotos dos Estados Unidos, 50 dicas sobre, pela Bianchi. Sim. E ele é um livro legal porque ele é formato de perguntas e respostas, sabe? Então, tipo, por exemplo, a gente estava falando de formação. Então, por exemplo, a primeira pergunta, por que se forma piloto fora do Brasil? Depois a segunda, por que se forma piloto nos Estados Unidos, especificamente? A terceira, visto F1. Aí ele começa assim, desde o porquê você faz as coisas, até que visto que você vai ter, que tipo de escola você tem que procurar, como é que é o curso do PP, como é que é o curso do IFR, como é que é o curso do PERC, e depois que você volta ao Brasil, como é que é a convalidação, e como é que você consegue o primeiro emprego. Então, assim, ele dá toda essa volta em 50 perguntas, sabe? Então, é um livro bem útil, assim. E eu já tive a felicidade em 2019, eu fui na Sun and Fun, que é uma das principais festivais de aviação que a gente tem lá no mundo, né? E essa acontece especificamente na Flórida. E eu estava lá, um grande amigo meu, Bruno Fazio, que também voa nos Estados Unidos. Na verdade, agora ele está voando no Brasil, mas na época ele estava voando lá nos Estados Unidos. E um grupo de uns 4 ou 5 rapazes vieram procurar a gente. E eles falaram assim, olha, eu queria agradecer você, Anderson, porque graças ao seu livro eu vim para cá fazer o curso de piloto. Eu tô super feliz. Que incrível! Cara, imagina, tu tá lá na Flórida, tu veio os caras me falar isso pra você, legal. sabe? É muito barato. Sim, E até um deles tem esses dias me reconhecimento contou que melhor, né? ele conseguiu. Verdade, não tem. E um deles esses dias entrou em contato comigo e falou que ele conseguiu o primeiro emprego dele
fora da escola, porque ele já tinha virado instrutor lá na escola dos Estados Unidos, assim, estava dando instrução nos Estados Unidos já há mais de ano. E agora ele conseguiu um Que emprego bem bom no legal. Brasil. Você vê, em plena pandemia ele conseguiu um emprego legal. Então, Uhum. assim, é muito, muito gratificante quando você consegue ajudar as pessoas, né? E eu acho que os livros, eles têm esse poder, né? Você, uma vez, o Carl Sagan, que é um autor e uma pessoa, um cientista que eu adoro, ele sempre dizia, né, que os livros, eles são a prova de que a escrita é a prova de que o ser humano pode fazer mágica, porque quando você está lendo um livro, você está escutando a voz da pessoa que escreveu dentro da sua cabeça, mesmo que essa pessoa tenha morrido milhares de anos atrás, sabe? Uhum. Então, Sim. isso é realmente uma coisa muito poderosa. Então, às vezes eu penso assim, tipo, se eu morrer amanhã, pelo menos eu sei que os meus livros estão aqui, que eu vou falar Uhum. na cabeça de muita gente Ah, ainda com nos certeza. próximos anos. Que legal. Amei. Nossa, São livros incríveis, eu quero ler já. Sim. E, bom, a gente já Eu está quero chegando. todos. A gente já está chegando no final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Conversa na Galley. A conversa foi incrível. Eu tô assim super inspirada e já querendo sair daqui e fazer as coisas. De verdade, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço, Mirella. Uma coisa que eu fiz por muitos anos foi conversar na Gala, né? Então, assim, um ambiente, cara, eu vou te falar assim que uma das coisas que eu sinto mais saudade como piloto hoje é da liberdade que eu tinha como comissário de andar pelo avião, sabe? E de ficar lá na Gala e conversando, sabe? Então, eu acho muito gostoso, eu acho muito legal esse nome. E acho que o próprio nome já é inspirador, porque é uma das coisas mais legais que tem na vida é conversar na Gala. Até o meu último livro eu nem comentei sobre ele, mas está lá na Amazon também. É um livro especificamente para piloto que é sobre segurança de voo, que é assim, o tema que eu mais curto, e eu fiz alguns cursos na área também. Eu fui elemento credenciado do CENIPA e fiz curso de investigação lá nos Estados Unidos também. E eu sempre gostei muito de escrever artigos sobre isso, né? E tem vários artigos do canal Piloto, tem tinha uma coluna Newsavia, que é um blog português, e também escrevo para o Airfacts Journal. Esse mês vai sair um artigo meu lá de novo, por cada uns 2, 3 meses sai um artigo lá. Aí vai sair um artigo esse mês sobre regulamentos, eu acho que é. Mas regulamentos de uma maneira legal, assim, sabe? Tipo, na verdade, o nome do artigo é os meus regulamentos preferidos. E aí explicando por que eu gosto daqueles regulamentos específicos. Mas enfim, esse livro novo que vocês vão achar, quem entrar na Amazon, botar lá Anderson Rafael, vai achar também esse livro novo que eu estou comentando, que ele é só sobre segurança de voo. Ele já é um livro mais técnico, né? Bem voltado para a galera que está começando o curso de piloto, mas até para quem já está voando num nível mais avançado, assim, mesmo colegas meus podem ler e acabar ou lembrando ou até aprendendo alguma coisa se eu tiver sorte. Chama The Safest, né? Não, calma, deixa eu lembrar o nome do livro. The Safe Pilot's Handbook. The Safe Pilot's Handbook. Ele é um livro que é justamente isso, são dicas, assim, na verdade não dicas seria até um pouco presunçoso, são reflexões, assim, tipo, eu convido o leitor a refletir sobre alguns aspectos operacionais, né, e a gente já está trabalhando, ele não saiu pela Bianchi ainda, ele saiu independente, em inglês, ele é um livro todo em inglês, então, por exemplo, quem está estudando para o ICAO, por exemplo, é ótimo, porque tem bastante vocabulário, né. Agora, em breve, assim, a ideia nossa é fazer uma versão em português para ele, lançar ele no Brasil com essa versão em português, provavelmente pela Bianchi, e já tem um segundo volume também já em vista, a gente já está separando os assuntos para o segundo volume, porque enfim, segurança de voo é um assunto bastante vasto, né? É difícil cobrir tudo, e aí a ideia é cobrir justamente com os volumes que vierem, pelo menos o primeiro e o segundo aí eu acho que é quase garantido que vai ter. Então, assim, convido a todos que quiserem ler aí também, estão super convidados. Com certeza. Muito legal. muito Anderson, bom. assim, para a gente começar a nossa descida, né, a gente começar a finalizar, qual frase, assim, definiria todos os seus anos na aviação e todas as experiências que você viveu, tanto boas quanto ruins? Uma frase que condense tudo isso.
Uma frase, que difícil. Ou uma Eu vou ter que... reflexão sua mesmo. Ou uma Pode ser uma Não, reflexão. Ó, a Olha, gente que já complicado. Você me percebeu que deixou sem você é palavras, Jimmy. instrutor, Você piloto, vê, eu não sei o que comissário. falar. Junta tudo isso, né? Peraí, Jess, peraí Olha, rapidinho. numa frase, eu acho que... Não, eu definiria talvez uma palavra, né? Que como eu comentei aqui antes, eu diria que profissionalismo, assim. Eu acho que você tem que realmente fazer tudo que você for fazer na vida da forma mais profissional possível, né? Acho que se você fizer dessa maneira, a chance de dar certo é bem maior. Sempre ter um imenso respeito por quem está abaixo de você, porque você já esteve lá e você pode voltar para lá a qualquer momento. Sempre ter um muito grande respeito por quem está acima de você, porque hierarquia é uma coisa muito importante da aviação, né? A gente, Sim. apesar de todo o CRM, tudo isso que deixa a gente o mais próximo possível, nunca esqueça quem está acima de você e entenda o papel que essa pessoa tem. E sempre se veja, enquanto você estiver num papel subordinado, como um assessor dessa pessoa que está acima de você. Então, você tem que prover essa pessoa com as melhores informações possíveis e com os melhores conhecimentos que você tiver para ajudá-la na decisão que ela vai tomar, né? Eu acho que esse é o papel de alguém que está num ranking mais baixo na aviação. E quem está acima, lógico, papel de liderança. Eu acho que foi uma experiência incrível que eu tive como chefe. Um dia, quando eu for promovido a comandante, se for, porque demora muito, mas Vai sim, com certeza. e hoje mesmo, na verdade, Com hoje mesmo, certeza. como segundo oficial, na ausência, né, obviamente, do primeiro em comando, como segundo em comando, desculpa, na ausência do primeiro em comando, você vira o primeiro em comando. E existem várias situações em que você mesmo, como primeiro oficial, você tem que ser o primeiro em comando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a experiência que eu tive como chefe foi muito rica. Assim, nossa, eu aprendi demais, 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 de como você tem que tirar da sua equipe o melhor que ela pode dar, entendeu? Você entender as diferenças entre cada pessoa, respeitar essas diferenças e mostrar para eles o quão importantes eles são dentro da grande engrenagem. E, nossa, eu tive tantos auxiliares maravilhosos que eu não posso nem falar. Eu diria que eu tive muito mais auxiliares maravilhosos do que chefes maravilhosos, na verdade. E, enfim, com relação à pandemia, eu acho que a gente não pode deixar de falar desse assunto. Sim. A gente está vivendo um momento muito único na história da aviação, né? Eu estava lendo esses dias mesmo que apenas 43% dos pilotos de linha aérea do mundo estão voando neste momento. Ou seja, a maioria não está. E mesmo nós que estamos voando, praticamente todos nós estamos ganhando muito, muito menos do que nós ganhávamos antes. E estamos passando por várias coisas que a gente não passava antes. A gente, tipo, hoje chega no hotel, você não pode sair do quarto, dependendo do lugar que você está, né? Você só sai do quarto para voar de novo. Aí chega em casa, dependendo da empresa, dependendo do lugar que você voa no mundo, você tem que fazer quarentena, tem que fazer PCR, tem que fazer, enfim, assim, acabou o nosso lifestyle, não tem nada a ver com o que era antes. Como toda crise, essa também vai passar, né? Há 16 anos eu já vi umas 3 crises, pelo menos. Essa, logicamente, é muito diferente das outras e muito aguda, mas ela não é necessariamente mais longa do que as outras. Então, eu acredito que existe uma grande chance de que daqui 3, 4 anos a gente já esteja tranquilamente no nível que a gente estava antes. E muita gente tem uma ideia, às vezes, vocês já devem ter ouvido isso, de que eu só vou conseguir entrar na aviação quando todo mundo que saiu agora voltar, porque daí eles são muito mais experientes que eles vão ser contratados antes. Então eu só vou conseguir entrar depois que eles entrarem. Não é necessariamente assim. Nunca foi e nunca será. Inclusive porque muita gente que saiu da aviação agora, que perdeu o emprego, não vai voltar para a aviação. Ou vai achar outra coisa para fazer, ou já estava quase se aposentando mesmo e já vai se aposentar. Enfim, tem uma série de dinâmicas, algumas que a gente não pode nem prever e que vão acontecer nesse meio. Por exemplo, quem diria que o pessoal da cargueira, que sempre foi meio assim, o cara voa cargueiro, tipo, caído, né?
os caras viraram os reis da cocada preta agora. A única coisa que está voando no mundo é carga, né? E eu mesmo, eu vou um avião que é exclusivamente de passageiro. E eu tenho metade da minha escala no mês é de carga. Amanhã mesmo, depois de amanhã eu tô indo para Londres levar só carga. A gente vai levar 30 toneladas, sei lá do que, no porão. Mas a gente não tem passageiro, não tem um passageiro. Entendeu? E é isso que vai governar, eu acho, a aviação nos próximos meses. Assim, a gente vai ter uma malha essencial de carga, que por acaso uma perna ou outra vai vender passagem também, né? Mas como tem muita restrição entre os países, a aviação de longo curso está sofrendo muito. Dentro do Brasil, a coisa já é bem mais otimista. Vocês já devem ter percebido que a gente já está num movimento muito forte dentro do Brasil, em termos de aviação, porque todos os grandes mercados domésticos do mundo, eles são meio que autossuficientes. Então, você tem o mercado doméstico do Brasil, que é muito grande, mercado doméstico dos Estados Unidos e Canadá, que é muito grande, mercado doméstico Austrália e Nova Zelândia, que é muito grande, mercado doméstico da China é muito grande. Então, esses lugares estão mais ou menos se acertando. O problema está sendo realmente o voo internacional. Isso ainda vai levar mais um tempinho para arrumar, enquanto tiver todas essas restrições. Mas eu acredito piamente que a gente, em algum momento, a gente vai equalizar os processos, que na verdade eu acho que é o maior problema, não é nem a questão da pandemia em si. As pessoas não estão deixando de viajar porque elas têm medo de pegar Covid, não. Elas estão deixando de viajar porque elas não sabem se elas vão ter que fazer quarentena, se elas vão ter que fazer PCR, se elas vão ficar presas no hotel. Elas não sabem se elas vão conseguir voltar. Ninguém sabe nada, hein? Né? As regras vão mudando toda hora. Então, assim, a hora que a gente tiver uma coisa mais padronizada, e cedo ou tarde isso vai acontecer, o movimento vai retornar, mesmo para esse mercado internacional que está sendo tão afetado. Agora, todo mundo que está querendo entrar na aviação, pensa o seguinte, não é ser Alice no País das Maravilhas, não é que está tudo lindo e vai ser tudo maravilhoso, não é isso. Mas a gente está tão ruim, mas tão mal, que é daqui para cima só. A gente não vai mais para baixo. No máximo a gente passa um tempinho onde a gente já está, mas ir para baixo a gente não vai. O chão foi aquilo que a gente viveu em março, abril, maio, que foi uma loucura. A gente reduziu o tráfego a 10% do tráfego normal. A gente estava com o mesmo tráfego de 1984, você imagina. Nossa. Então, a gente voltou, e aí de março ali, não março, abril, na verdade, foi o pior mês, até agosto, setembro, foi como se a gente tivesse subido 20 anos, 30 anos de tráfego. Foi o que aconteceu. Então, a gente voltou mais ou menos para metade do caminho entre o que tinha antes e o que tinha chegado no fundo do poço, né? E depois a gente subiu um pouquinho, foi cerca de 70%, agora a gente já desceu de novo, no internacional pelo menos, e já está por volta de 50% de novo, e vai cair mais um pouquinho nesses próximos meses, principalmente aqui na Europa. Agora, dentro do Brasil, eu acho, se eu não me engano, a gente já passou de 70%, e não creio que vai cair muito mais que isso, né? Pro bem ou pro mal, porque também virou festa como se não houvesse nada, né? E a gente sabe que não é real. É meio Então, complicado. assim, Parece que eles reduziram um pouco agora por conta da fase vermelha, que voltou, pelo menos aqui em São Paulo está na fase vermelha, mas mesmo assim diminuiu bem pouco do que foi o ano passado, né? Ano passado diminuíram muito. não, então, cada estado então, assim, tem a sua... Tem as suas regras, né? lei. Exatamente. E é isso aí, assim, cara, tipo, vamos, né, nos proteger, vamos proteger as pessoas que vivem conosco. Quando você usa máscara, você está mais protegendo os outros do que você. Então, não sejamos egoístas de, eu sou novo, eu não vou pegar. E não é simples assim. Né? Você pode passar para alguém que você gosta e que pode acabar ficando mal. Além do que essa doença é uma baita da loteria, a gente vê gente nova também ficando doente. E, enfim, vamos ver, tomara que a vacina dê super certo. Aqui no país eles já estão começando a vacinação já há algum tempo. A gente já vai ser vacinado provavelmente nos próximos 2-3 meses. Então, aqui a coisa está andando... Podia estar andando um pouquinho mais rápido, mas já está andando de alguma maneira, pelo menos. Andando, porque aqui eu nem sei quando vou ser vacinada. Exatamente. Não tenho previsão. Nem eu. Mas tá indo, mas viu, eu tava vendo os dados da vacinação no Brasil, até que tá indo melhor do que muita gente, viu? E aqui realmente é muita gente mesmo para vacinar, né? Você imagina, começou lá no Reino Unido antes de todo mundo, os caras vacinando, sei lá, 600 mil pessoas por dia, o que é incrível, é muita coisa. E só que eles têm 50 milhões de pessoas. Até chegar em 50 milhões demora, né? Então, assim, por isso que eu digo que eu acho que esse ano todo ainda vai ser meio devagar, mas depois a coisa deve recuperar, e como sempre, em algum momento recupera. Então, assim, quem gosta de aviação, quem quer trabalhar com isso, não perca o foco, esteja pronto,
sempre estude, sempre se informe, porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa aparece. Acabei de ver aqui uma amiga minha que acabou de entrar na ITA, mandando uma Que mensagem legal! a gente voou junto na Gol, depois ela foi da Avianca, se eu não me engano, e agora ela tá na ITA. E você vê, ela provavelmente vai ser a primeira instrutora da nossa turma, porque ela tá entrando numa das primeiras turmas da ITA, então, tipo, ela já vai sair super antiga de lá, né? E ela acabou de mandar num grupo nosso lá um emprego que apareceu para Azul Conecta, que é aquela que voa de Caravan. Emprego de piloto para voar na Azul Conecta. Então, assim, as coisas continuam acontecendo num ritmo diferente, de uma maneira diferente, mas elas continuam acontecendo, e eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que a gente daqui para cima, e quanto mais cedo você conseguir entrar, mais antigo você estará quando houver uma próxima crise, porque haverá uma próxima crise. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então, assim, eu devo as minhas sobrevivências às crises a isso. Eu estava antigo o suficiente quando elas vieram. Mesma coisa aconteceu agora. Lógico, nada é garantido, eu posso perder meu emprego amanhã, mas por enquanto eu não perdi, justamente porque eu já tinha uma certa antiguidade aqui quando a crise aconteceu. Então, assim, a gente tem sempre que realmente buscar entrar o mais rápido possível e ficar, né, e tentar ganhar essa antiguidade e só sair realmente se a gente achar uma coisa que vale muito a pena arriscar. Enfim, cada um administra a sua carreira como bem entende, mas eu vejo que na aviação isso é muito importante, assim, você ficar pulando de galho em galho é uma coisa que é complicada em termos de senioridade, né? Você nunca vai conseguir muita senioridade, porque quando você muda de empresa, a sua senioridade cai, né? Você vai pro fim da fila de novo. Então, é sempre equalizar isso, o quanto vale a pena eu manter o lugar que eu tô pela senioridade que eu tenho, ou se vale a pena eu arriscar uma outra coisa por uma oportunidade que, de repente, agora seria um passo para trás, mas que daqui a 4, 5 anos vai significar um passo para frente, né? Então, sempre aquela coisinha que eu falei bem no comecinho, pensa 5 anos na frente. Onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu vou estar se eu fizer o que eu estou fazendo agora, e onde eu vou estar se eu não fizer nada. E isso, eu acho que isso é uma boa maneira da gente calibrar a nossa vida profissional. Incrível. E obrigada por passar essa sua positividade pra gente, tá? Muito obrigada mesmo. Porque o nosso canal é essa mesmo. Gente, eu vou dar os recados finais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também deixar o seu like aqui pra gente. A gente vai deixar toda a descrição do vídeo aqui embaixo, inclusive também com as redes sociais, para vocês poderem seguir o Anderson também, que eu adoro seguir ele. Adoro as coisas que ele posta. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela disponibilidade, sabe que aí tá tarde. E a gente também vai encerrando por aqui. Muitos beijos para vocês e muito obrigada. Obrigada, Anderson, por doar o seu tempo. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigada, tá? Por doar o seu tempo para Conversa na Galley. Prazer é todo nosso. E já estamos aí. Tá bom, vai ser sempre um prazer encontrar vocês na Galley. Tchau, tchau.